pessoal, bem-vindo a mais um episódio de Coisas Envolvidas. Hoje estou com o convidado Douglas, conhecido mais como Casão. Nós vai falar um pouco de história da vida dele e de vereador também. Obrigado por você aceitar esse convite aí, viu, Casão? Eu que agradeço, Serginho, agradeço a toda a equipe sua aí do Coisas Envolvidas e já parabenizar você, a toda a equipe pelo desenvolvimento desse canal e da oportunidade que esse canal, e juntamente, né, com a sua pessoa, vem trazendo de tantas personalidades da nossa cidade, tá aqui contando um pouco da sua história. Eu pude acompanhar o canal aí e vi que tantas personalidades distintas e diferentes e de setores diferentes do município você está trazendo e agregando história para Mineiros Tietê. Parabéns para você e para toda a equipe. Obrigado. Casão, de onde você veio? Bom, Onde você nasceu? Casão, assim, normalmente ali na época ali do 91 a gente nascia em Barra Bonita, mas eu sou filho de Mineiros do Tietê, a gente só nasce lá e já arruma as coisas 3 dias e tá aqui em Mineiros, né? E desde então eu tive algumas saídas por trabalho do município, mas minha vida toda, minha família, toda em Mineiros do Tietê. E durante a trajetória, você nunca pensou em mudar daqui? Você nunca pensou em abandonar aqui? Olha, abandonar definitivo não. Eu sempre tive um objetivo na vida que era fazer o mesmo que os meus pais fizeram. Crescer aqui e com o tempo foi passando, a gente vai deixando semente em alguns pontos da cidade. Você passa numa esquina, você lembra de uma festa que foi feita com os amigos, você passa em outra localidade, você lembra de um ocorrido, com quem você estudou. Então meus pais fizeram isso, talvez por falta de oportunidade. Meu pai, acredito que nem tanto, porque rodou bastante esse estado de São Paulo aí, trabalhando na época com montagem, com meu tio Silvio Cândido, com alguns amigos. Então ele teria a oportunidade de estar em outra cidade, mas preferiu estar aqui em Mineiros do Tietê. E eu sempre pensei em tentar melhorar o ganho financeiro, tentar uma profissão diferente. Mineiros não ofertava isso há uns anos atrás, pelo menos não que a gente tem hoje. Então eu saí 2, 3 vezes de Mineiros para trabalho, mas sempre sabendo que tinha prazo de validade para retornar para cá, para Mineiros. Verdade. Sempre. Mineiros é uma cidade que nem ditado, né? Já é clichê, mas quem bebe dessa água não abandona jamais, né? Sim. E você já pensou, quando você era criança, adolescente, você já pensou se ia ser vereador um dia? Você pensava já em política? Olha, Serginho, é uma história bacana. A minha vida, desde criança, foi cercada de política. Meu pai sempre foi um político nato. Sempre trabalhou envolvido com ex-prefeitos, com vereadores. Ajudou a eleger muito vereador, muito candidato a prefeito na época. E sempre me levou, sempre me carregou junto com ele, desde muito pequeno mesmo. Seus 7, 8 anos de idade, sempre estava ali envolvido com meu pai em comícios, showmícios na época que tinha, e ouvindo os políticos discursar, falando os benefícios que poderiam trazer para a cidade. Isso sempre foi despertando um interesse, sim. E aí acabou passando para a escola, Grêmio Estudantil, acabamos na época disputando uma chapa do Grêmio Estudantil e saímos vencedores ali, eu como presidente. Isso vai despertando um interesse que você pode buscar melhorias para outras pessoas, e não pensando em você exclusivamente. E isso acaba sendo satisfatório para mim. Então, desde pequeno, a política já corre na veia, já corre no sangue, desde a época do meu pai, do meu avô, por parte da minha mãe, sempre meus tios envolvidos na política. Tá. E se não fosse vereador, você tinha algum sonho, sem ser vereador, você tinha algum sonho falando, cara, eu vou ser alguém, músico, jogar bola, você tinha algum sonho? O sonho de ser um jogador, acho que a maioria dos meninos aí, quando é criança, tem. Mas aí você acaba entendendo as limitações, né? Eu fui um período para São Paulo em 2006, eu fui um período para São Paulo, para Portuguesa, num período de teste, jogamos alguns campeonatos lá, mas você vê que você acaba não tendo a mesma qualidade que tantos outros meninos têm, e aí acabei retornando de novo para Mineiros do Tietê. Uma coisa de 6, 7 meses foi minha passagem por lá. Até agradeço o pessoal daqui, o Rafael, os meninos que me receberam na época lá muito bem. Então, assim, o sonho era esse, se eu não fosse para ser político, mas fosse para buscar uma profissão, escolher isso anteriormente, eu acho que eu queria ser um advogado. Eu gosto muito da leitura, do debate sobre informações, sobre leis,
e gosto de debater essa questão das leis. Eu acho que a advocacia era algo que chamaria mais a minha atenção pro ramo profissional, se não fosse hoje a política. E dá pra você fazer, né? Se quiser fazer faculdade de Direito hoje, Tá já nos planos. tá nos Eu planos. concluí em dezembro agora a gestão pública. E em gestão tem uma matéria do direito de gestão. E aí acabei me apaixonando ainda mais. Imagino. E a intenção é, nos próximos meses aí, a gente iniciar curso de direito não para exercer, mas para o conhecimento. Eu acho que na carreira política, quanto maior for o nível de conhecimento que você adquire, é a maior oportunidade que você tem de ajudar outras pessoas e o seu município. E no primeiro mandato de você ser vereador, você foi sozinho ou tinha alguém por trás de você falando, não, Douglas, agora é época boa para você ser vereador agora. Vamos sair a candidatura, vamos eleger você. Ou você partiu de você isso? Ó, boa pergunta. A primeira vez que eu fui candidato a vereador foi em 2016. Ninguém se recorda disso. Como? Em 2016 foi a primeira vez que eu fui candidato a vereador. Eu fui o mais votado do partido na época do PP. Era um partido que o ex-prefeito João Sanches tinha montado. E eu fui candidato a primeira vez ali. E fui o mais votado do partido PP. Mas não fui eleito porque o partido não atingiu o quociente eleitoral. E não acabamos tendo nenhuma cadeira. Na época, acho que eu fui o mais votado do partido com poucos votos. Foi em torno de 79 votos. Mas aí a gente fala poucos, mas porque a gente não sabe, na época, a dificuldade que era garear esses votos na rua. Mas confesso também que era muito jovem, não era o momento mesmo de ter sido eleito, porque a inexperiência na política faz você cometer muitos erros. A segunda disputa minha, que foi a que eu cheguei a êxito, com 437 votos, também foi decisão minha, mas quem trouxe esse espírito novamente foi um amigo meu, amigo nosso, né, que é o Anderson Ozano, o Tunai, conhecido por todo mundo aí, o Tunai. Churrasco na casa dele, ele falou, ó, tá chegando a época de se filiar de novo e tal, você não vai? Falei, cara, não vou, já não deu certo a primeira vez, a gente entende que já tem pessoas aí na frente, nessa fila. Ele falou, não, você precisa ir, o pessoal tá contando com você. Eu falei, cara, quer saber? Eu vou disputar. E aí, na época, a gente fez uma junção. Meu pai, o meu padrasto, na época, o finado Carecão, né? O Joel, foi um dos braços direitos ali da minha campanha. A gente se uniu com o pouco ali que a gente tinha, com vários amigos, e fomos buscar votos, buscar eleitores. E com a graça de Deus, a gente foi eleito o segundo vereador dessa eleição, mais votado ali do pleito, com 437 votos. A primeira foi a Mara, com 460, e eu tive essa votação expressiva de 437 votos na época. Se eu não me engano, o quarto vereador mais votado da história de Mineiros, no geral, de todos os anos aí. E essa época você chegou a usar a internet para divulgar essa campanha ou não? Eu fui um dos... Eu me atrevo a falar isso. Eu fui um dos precursores, como vereador, a utilizar de forma inteligente a internet para levar a minha mensagem para o eleitorado. A gente hoje tem a facilidade de ter o Facebook, e quem consegue voltar lá atrás no feed percebe que eu assim, utilizava muito as redes sociais para entregar aquele jingle, o meu número, alguma mensagem que eu precisava entregar para o eleitor. Então eu fui, acredito eu me atrevo a falar isso, que fui um dos precursores na época a utilizar a internet de maneira incisiva para alcançar o eleitor. E o segundo mandato você usou, aí você aproveitou esse recurso. Segundo mandato eu já tinha uma noção, porque foi o que eu fiz também durante o primeiro mandato, o trabalho dos 4 anos, foi entregando ao público através das redes sociais. Porque é uma maneira mais rápida e eficiente de você entregar para uma grande quantidade de pessoas a mensagem que você quer passar. E essa última eleição, quem não conseguiu aderir à internet acabou ficando de fora. Porque o mundo vai modernizando. Sim. E cada dia mais, e 2026 para presidente e deputado, para 2028 novamente vereador, quem não conseguir estar nesse mundo virtual, automaticamente está fora de qualquer possibilidade. E com isso, a gente chegou na marca expressiva, e eu sou muito grato a Deus primeiramente por isso, a toda a minha família. Eu não vou citar nome específico de um, porque foi uma equipe muito grande que se formou pelo trabalho. Então sou grato a cada um deles, né? Mas a gente chegou numa votação histórica entre todos os anos de Mineiros do Tietê.
Eu sou o vereador mais votado da história de quando se tem eleição aqui, com 779 votos. É algo totalmente expressivo. Uhum. A vereadora mais votada na época era a Letícia Cipolla, com 510, se eu não estiver enganado, se não me falha a memória, ou 507. E a gente chegou a quase 800 votos. Isso é uma votação expressiva, é quase uma votação aí que na época a gente teve para prefeito, né? Então, assim, é uma alegria imensa e a rede social proporciona isso, que a sua mensagem chegue num número muito maior de eleitores do que se você for só no boca a boca. Por ser 45 dias de campanha, você não consegue falar que consegue fazer toda uma cidade porta em porta como a gente gostaria de fazer, pelo menos como eu tentei fazer nessa última campanha. Tá. Vamos lá. Então, quando você ganhou a primeira vez como vereador, aí eu falo assim, ó. Antes de você ganhar, você achava que era uma coisa dentro da Câmara. Aí você ganhou. Aí você entrou na cadeira, você sentou na cadeira, né? Sentou lá, pegou a mesa. Você achava que era aquilo que você pensava antes de assumir? A primeira vez que você entrou? Aí eu vou fazer assim, vou mudar tudo. Você pensou isso e chegou lá e era outro. Você sentiu isso? Eu não passei, Sérgio, por essa decepção. Eu falo decepção porque muitas pessoas passam por isso. Eu não passei porque, como eu te falei, eu sempre, desde criança, eu fui envolvido na política, direta ou indiretamente. Depois, mais rapaz, eu trabalhei para ajudar a eleger um vereador, depois outro vereador. E aí você acaba aprendendo. Minha avó sempre exemplificou para a gente o seguinte: você tem a oportunidade de aprender com o erro dos outros, que aí você não vai doer nada. Ou aprender com os seus erros, que aí você vai ter que arcar com a dor sua. Então eu sempre procurei observar muito e sempre estar ativo no mandato desses vereadores que eu auxiliei na época. Então eu já vim com essa bagagem de entender que eu não conseguiria mudar o mundo, não conseguiria mudar Mineiros e quiçá a gente mudar às vezes a opinião de um colega vereador do lado. Seria um trabalho moroso, duro, árduo, para você expressar o que você queria. E foi isso que eu fiz no primeiro mandato. Eu entendia, a gente identificava um problema, levava 1, 2, 3 vezes ao prefeito municipal. Se não atendido fosse, a gente levava para a tribuna, explanava de maneira mais incisiva, que sempre foi a maneira que eu trabalhei, mostrando total insatisfação por não ter solucionado aquele problema, e dava ênfase isso para a população cobrar ali em forma de comentário nas redes sociais. E graças a Deus a gente sempre tinha esse problema já no automático, nos dias seguintes, solucionados. Então eu entendia que, quando eu entrei ali, que não, a gente não iria mudar tudo de uma hora para outra, de um ano para o outro. Eu não tive essa decepção, mas a gente viu bastante colegas e amigos sofrerem essa decepção, acreditando que poderiam, eu sou vereador, eu vou transformar tudo. Eu já tinha essa maturidade para entender que não, que seria um trabalho árduo, às vezes cansativo, às vezes desanimador, porque você bate, não surte efeito, mas no final acaba sendo gratificante, acaba recompensando quando você vê uma mãe te ligando e falando: olha, muito obrigado, deu certo a vaga do meu filho, olha, o carro que precisava levar meu pai lá no hospital deu certo, levou. Algumas reivindicações que você faz para a sociedade, que não é para você, vereador, é em prol da sociedade. Quando você tem o retorno disso, você fala: pô, foi cansativo, mas no final é gratificante. Estou conseguindo estender a mão para alguém. É claro que a gente tá recente aqui, né? Tá indo pro 4º mês, você tá desse Sim. ano aqui. No primeiro ano, você fazia mais vídeo cobrando? Você cobrava mais do que agora. No primeiro mandato. Na verdade, assim, por 2 anos, a gente teve um cenário político em Mineiros que veio 8 anos, a gente teve 8 anos de Sabaini, né? Depois teve um intervalo com 4 anos do João. O povo queria mudança, o Zé disputou com ele, o João venceu o pleito. Depois a gente retornou para 8 anos do Zé. O Zé cumpriu 7, o Vadi 1 ali, mas era a gestão deles, né? E aí veio, na época, então o prefeito hoje, o Gustavo, com a ideia que a gente precisava mudar, trazer novamente aquela mudança que aconteceu com o João. E a gente abraçou a ideia, né? Então, por 2 anos eu permaneci, vamos dizer assim, ali junto com aquela equipe ali na época o prefeito Gesiel, porque o Gustavo não pôde assumir.
ele tinha problemas na justiça. Então trabalhou com ele, então, na época. A gente foi, né? Na verdade, eu fui eleito junto com eles, nesse intuito de, olha, a gente precisa mudar determinadas situações, a gente precisa parar com o cabide de emprego, a gente precisa parar com um favorzinho para os grandes e atender os pequenos. Só que no decorrer do mandato do prefeito Gesiel, alguns empecilhos começaram a acontecer. A gente começou a cobrar determinadas situações que o hoje atual prefeito não ficava satisfeito. Ele começou a se impor ali no grupo que o Casão está criticando isso. Não era uma crítica, era o meu trabalho como vereador. Eu posso ter amizade com o Sérgio aqui, dono da página, dono do podcast, mas se eu tiver que explanar uma crítica, olha, Sérgio, eu vi aquela atitude sua, eu não achei louvável. Você vai ter a maturidade de entender, não, o Casão está fazendo o trabalho dele. E na época até então, ele não teve essa maturidade e começou a se criar uma rincha ali dentro do grupo, tentando trazer pessoas para se levantar contra mim. E eu entendi que assim, irmão, se você não me quer por perto, eu não sou obrigado a ficar aqui. Eu não preciso conviver com pessoas que não me querem por perto. Então eu fui tomar o meu caminho. Quando encerrou esses 2 anos, voltei a falar com o prefeito Gesiel novamente. Expliquei para ele, cara, eu tô aqui para ajudar. Mas o meu trabalho de fiscalizar e legislar, eu vou continuar fazendo, independente da nossa amizade. E aí foi muito mais incisivo o meu trabalho. Porque eu me senti muito mais livre de trazer toda e qualquer demanda a público. Mas sempre, vale frisar aqui, que sempre antes de expor num vídeo, de expor na tribuna, Sérgio, eu sempre tive a hombridade de ir lá falar diretamente com o prefeito. 1, 2, 3 vezes. Não solucionava, eu levava para a tribuna. Na época a gente teve um episódio que foi um dos mais marcantes, foi quando aquela fala épica, né, que eu falei pro prefeito num corte lá. Eu dou o prazo de até amanhã o senhor colocar o bebedouro na escola Maurílio Vendramini. Já fazia mais de um mês que as crianças estavam sem bebedouro na escola, aquele calorzão de 30 e poucos graus, quase 40 graus, sensação térmica, e as crianças sem o bebedouro de água gelada. As mães reclamando, as crianças reclamando, funcionários reclamando. E eu fui diversas vezes solicitar esse pedido ao prefeito. E aí foi se tornando algo moroso. Amanhã. Mas por que não resolve esse problema? Tem alguma parte que impede? Tem alguma lei que fala, não pode resolver numa noite pro dia? Tem alguma coisa disso? Por mais que fale, eu acabo desmentindo. Porque a gente sabe que existe a oportunidade que a própria lei te dá, que é as compras de pequena monta. Né? O que fala essa compra? Você tem um valor aí, até X mil reais eu posso comprar na Livre. Eu faço uma cotação simples de preço com 4, 5 fornecedores, o melhor preço, eu adquiro esse material. Tudo registrado em ata, tudo bonitinho. Então não tem impedimentos de você comprar. Só que o que eu entendo? Que era a falta de preparo de uma equipe. Porque o prefeito não está ali para ficar trocando bebedouro. O prefeito não está lá para capinar lota. Ele tem que buscar recursos para o município e administrar uma cidade. Mas a equipe do prefeito em si deixava, no meu ver, muito a desejar e acaba... Quando você vai falar do executivo, você fala de quem? Do prefeito. Então acabava caindo diretamente no colo dele e nada mais que justo. Se você escalou aquele time para jogar e o time perdeu, responsável é você, que é o técnico. Você que escalou aquelas peças. E na minha visão, na época o prefeito tinha pouca experiência, porque eu entendo que o Gesiel não se preparou para ser prefeito. Eu entendo que foi uma oportunidade que Deus deu para ele de cumprir uma promessa na vida dele e ele ser prefeito de Mineiros, porque todo o contexto preparou que ele fosse presidente da Câmara e que depois ele vencesse uma eleição suplementar. Ele foi presidente da Câmara? Ele foi eleito, né, em 2021 como presidente da Câmara por nós. É verdade, ele assumiu interinamente por 8, 9 meses. Teve a nova eleição, porque o Gustavo não pôde assumir. E aí ele veio a êxito, né, na vitória. E aí sim, prefeito já efetivo do município. Então essa questão do bebedouro é falta de equipe, cara. É falta de organização com a equipe. A equipe fala, não, prefeito, pode deixar. Eu vou cotar aqui. Vou ver, ou os fiscais pedirem pro responsável por cotação, falou, viu o vídeo do Casão? Ouviu a fala do Casão? Cota isso daí, 2, 3 dias tá solucionado o problema. Mas 30 dias demorou muito, né? Até mais. Aí depois que saiu o vídeo, depois que eu expus no telão lá o bebedouro, o que fizeram quando eu apontei que tava quebrado, foram lá e colocaram uma faixa zebrada, falando que tava dando choque, tava quebrado. Isso daí não interessava nada. E o pior de tudo isso é assim, eram as desculpas. Não tem desculpa, são crianças que estão precisando do bebedouro de água gelada ali, ou um pouco mais fresca, numa época de um calor excessivo que estava tendo.
Então, assim, ficou marcado isso daí Uhum. Então, ali foi algo que, assim, disparou. A gente teve muito retorno da população, dos pais, das mães, que parabenizaram, porque no outro dia, realmente, foi lá, foi colocado um bebedouro novo e solucionado o problema. E tá até hoje esse bebedouro lá, ou o bebedouro novo que colocaram, tá funcionando uma maravilha lá. Já que você tá falando do Gesiel, você tem conversa com ele hoje? Muito, assim, tenho muito respeito pelo ex-prefeito Gesiel, eu sempre chamo ele de prefeito, né, que eu falo até na Câmara. Uma vez prefeito, a gente sempre continua tratando como prefeito. Tenho muito respeito, aprendi muito com ele, não só sobre política, como hombridade, cara. Eu procuro conversar com ele todos os dias, ele me manda bom dia, a gente acaba sempre conversando algum assunto. Os dois são palmeirenses, né, sofredores, então a gente sempre acaba, no meio da semana, trocando uma ideia. E o Gesiel, principalmente no fim do mandato, para o início do mandato do Gustavo, ele tem se aproximado mais, umas conversas, nem tanto política, mas sobre a amizade que a gente construiu na política, mesmo estando ali como o pessoal gosta de desenhar, situação e oposição, né? Mas aprendi muito sobre caráter. Gesiel foi um cara que assumiu um compromisso e que honrou até o final, e que no final ele foi jogado que nem um cachorro ali fora da prefeitura, e mesmo assim ele continuou íntegro. Ele não foi para uma rede social difamar, ele não foi para uma esquina difamar, ele manteve o silêncio porque ele fez jus ao ditado que o justo não se justifica. O próprio tempo acabou justificando ele. Então, assim, eu tenho muito respeito e converso muito com ele. E ele pretende voltar? Se candidatar a alguma coisa? Ele discute sobre isso? Eu costumo dizer assim, que todo político que sai, ele fala que não, mas sempre tem um pezinho, se tiver uma oportunidade eu retorno. Mas eu não vejo o Gesiel fora da política nos próximos anos. Eu vejo ele se preparando ainda mais, ele tem uma influência em São Paulo e em Brasília, ele construiu isso, né, com o caráter dele, e eu vejo ele retornando. Ele fala que não, mas eu vejo nos próximos anos, não sei se de repente de prefeito, de vice, de vereador, que ele sempre explanou que ele tem um sonho de ser vereador, ser presidente da Câmara e ficar os 2 anos de mandato como presidente da Câmara, que era um sonho que ele tinha. Porque quando ele foi eleito presidente da Câmara, foi algumas horas. Ele já foi empossado interinamente como prefeito. Então ele não conseguiu ter nenhuma ação ali dentro da Câmara Municipal. Entendi. Mas eu enxergo ele retornando sim para a política. Entendi. Fica a dica, hein, Gesiel? Aguardar você retornar. E no primeiro mandato, qual foi o seu objetivo? Eu vou correr atrás disso. Foi da causa animal? Foi da parte da saúde? Você lembra alguma coisa assim, não? Lembro de tudo. Eu tenho assim, um carinho muito grande, principalmente pelo primeiro mandato, que é quando você está iniciando a sua vida, a sua trajetória política oficialmente. Eu tenho orgulho de falar que nos 4 primeiros anos eu sou o detentor da maior marca de castração em Mineiros do Tietê. Eu cheguei à marca de mais de 800 castrações em 4 anos. Casão, você era da causa animal? Não. Eu tenho que agradecer aqui a minha amiga Andréa Marques, que me fez um convite. Falou, viu, a gente precisa Na verdade foi uma intimação. A gente precisa da ajuda de um vereador para começar a trazer castração para o município. Tem muito cachorro na rua, precisa castrar. E eu não fazia parte, né, disso. Falei, vou aí conversar com vocês. Aceitei o desafio, porque todo mundo, quando eu venci as eleições, achou que eu ia ficar só atrás do esporte, e não. Eu procurei todas as demandas e áreas que me procuravam, eu procurei atender e dar o mesmo nível de importância. Isso que me fez crescer na política. Eu não me fixei só no esporte ou só na causa animal. Todas as demandas que chegavam, eu entendo que teria a mesma prioridade e a mesma importância. Então, na causa animal foi uma delas, mais de 800 castrações, em parceria também com a prefeitura, com o Dr. Edson da Paiol, que o primeiro contato que eu tive, eu já trouxe mais de 150 castrações no primeiro ano, em 2021, aqui para Mineiros. E continuei esse trabalho, né? Na parte da saúde, eu sou o vereador que trouxe o raio-x, que infelizmente até hoje não funciona no nosso município, e volto a repetir aqui, por falta de gestão, por falta de comunicação. Deixa eu falar, antes de você falar do raio-x, aí você falou de castrar o animal. Essa verba, quando ela veio para ficar, então todo ano tem isso aí. Você fala sobre a castração? É. Não, a castração é assim, o primeiro ano, em 2021, eu firmei uma parceria com um amigo.
Dr. Edson da Paiol, ele tem o maior castramóvel do Brasil, que faz castrações gratuitas. Eu entrei em contato, falei com a Catiane na época, falei, Catiane, a gente precisa só ceder um local para eles dormirem e o local para eles pararem o ônibus para poder fazer a castração. Preciso agradecer na época também o padre que estava aí, que cedeu o espaço lá do salão da quermesse. A Catiane correu com autorização do prefeito Gesiel para correr atrás de tudo que precisava nas instalações para eles. E ele veio gratuitamente a pedido meu, a gente fez mais de 150 castrações. No segundo ano, eu consegui um recurso de R$100 mil com o deputado ou ex-deputado federal, Ricardo Izar, que já é um amigo antigo aqui da cidade, tanto ele quanto o pai dele. R$100 mil para castrações também de cães e gatos aqui. Foi o ano de 2022. E aí, a partir de 22, eu comecei a destinar minhas emendas impositivas. Eu trouxe, a gente estava reformulando o regimento interno e lei orgânica do município, e aí a gente trouxe essa ideia que já funcionava em dois códigos, que é as leis para você mudar e ter a emenda impositiva. O que é a emenda impositiva? É igual ao deputado. O vereador tem 2% do valor total líquido do orçamento público para poder destinar e falar, eu queria que você fizesse isso, prefeito, com esse valor. Isso é as emendas impositivas. Então ele é obrigado a fazer isso. Então eu comecei a destinar uma parcela dessas emendas também para castração. E sempre batendo esse número de 150, 200 a 300 castrações ano. Então assim, foi onde eu cheguei à marca de mais de 800 castrações nos 4 primeiros. 2 anos com emenda impositiva e 2 anos com parceria. Uma com o deputado, o ex-deputado Ricardo Izar, e o primeiro ano de 2021, não menos importante, que acho que foi o pontapé, com o meu amigo... Então agora esse ano vai ter também, então. Esse ano eu já... E a emenda impositiva é importante falar assim, você destina nesse ano para ser pago no ano subsequente. Então o ano passado, mesmo sem saber se eu ia vencer o pleito, se eu ia ganhar as eleições, eu já tinha deixado também destinado um valor para que esse ano tivesse castrações novamente no município. E também já deixo aqui, aproveito o canal aqui, a importância do canal, para entre o segundo semestre, a gente está programado em torno de 100 a 150 castrações, e novembro, dezembro, mais 100 a 150 castrações novamente, com esse recurso que eu destino para a cidade todo ano. Tá. Aproveitando, já que está falando sobre a causa animal, esse container que tem aí do PET, quem que trouxe? Pet Container conquista, na época, secretário de gabinete, o Gustavo Chitinha. Foi ele que trouxe. Foi ele que conseguiu, viabilizando, junto com o prefeito Gesiel, com, se eu não tiver enganado, com o deputado estadual dele, com o Tiago Auricho. Tá? Então ele que conseguiu trazer esse Pet Container para cá. E você sabe por que não funciona hoje? Ou ele funciona? Não, ele não funciona porque ele não está equipado. Veio o Pet com algumas coisinhas ali dentro, mas precisa equipar com todo um aparato, né? Aí tem que pedir outro recurso para comprar. Você tem que acabar conquistando. Para você não comprar com recurso próprio, que Mineiros acaba sendo um pouco mais limitado, você tem que buscar uma parceria com o deputado para ele te encaminhar e você conseguir fazer aquela compra total dos equipamentos ali. O vereador consegue fazer isso? O vereador consegue. É um pouco mais difícil do que o prefeito. Né? Verdade. O prefeito ele tem abertura com vários deputados. Né? Pela gama de eleitorado que um prefeito tem, ele tem abertura com vários deputados, ele consegue trabalhar com vários deputados ao mesmo tempo. Agora o vereador ele acaba buscando um deputado que seja fiel ao município, ao trabalho dele, ou à causa que ele defende, e ele procura aí esses 4 anos caminhando junto com esse deputado, que sempre ele vai destinando recursos ali. Né? É só para entender, porque a gente passar para o pessoal entender o porquê que não funciona. Tem veterinário hoje? Veterinário, eu fiz uma indicação em 2023 para que fosse feito um concurso público para o cargo de veterinário. Eu tenho essa indicação, depois se você quiser subir no site eu te mando, você sobe aí no texto. Eu fiz essa indicação para que o prefeito Gesiel criasse esse concurso e a gente tivesse esse veterinário na cidade. Então, desde 23, 24, a gente está com o veterinário. Ele chama Ricardo, um excelente profissional, atende meio período, que é o concurso dele, e normalmente ele está fazendo esse atendimento na casa dos munícipes, por falta de um espaço adequado que poderia já ser o Pet Container. Todo dia? Isso é de segunda a sexta? Segunda a sexta-feira o Ricardo está atendendo. Onde o pessoal pode encontrar ele? Casa da Agricultura ou Casa da Lavoura, os mais antigos, né? Você pode entrar em contato pelo número lá da Vigilância ou da Casa da Lavoura, ou pode ir lá direto. Depois do almoço o Ricardo já assume ali a 1 hora, ele já pega o tablet para ver as ligações e mensagens que tem, já faz a agenda e já sai para atender a campo. Né? Ele atende a campo cada animal. Ele
ele faz todo tipo de exame ali, é isso? Não, ele faz o atendimento básico. Ele vai lá, se ele tiver a oportunidade, ele já colhe o sangue, aí tem que encaminhar para a amostra, porque a gente não tem um laboratório hoje que faz esse exame. Mas ele já colhe o sangue, ele já consegue fazer um diagnóstico, embora não seja com tanta precisão, mas tem algumas doenças que ele visivelmente consegue pelo menos falar, olha, pode ser isso, vamos iniciar com esse tratamento até que o exame fique pronto. Se não for, não vai acontecer nada, mas se for, a gente já antecipou o tratamento. Tá. E o Ricardo tem auxiliado muito a população aí, tá? O raio-x, você falou que foi você que trouxe o raio-x. Foi uma E conquista. já tinha raio-x antes? Tinha Não. algum aparelho que alguém trouxe antes? Não, nunca teve raio-x, desse porte de raio-x em Mineiros do Tietê, não. A gente tem aí, Serginho, um raio-x de última geração em Mineiros do Tietê. Um raio-x 100% digital. Que se você for nas melhores clínicas aqui na nossa região, talvez em alguma delas você não encontre esse equipamento que a gente tem. O raio-x chegou em Mineiros do Tietê através de um pedido meu de recurso para a então deputada estadual Janaína Pascoal. E ela destinou o recurso. Mais uma vez, preciso agradecer a Catiane, que viabilizou toda a documentação, porque você precisava entregar para a Secretaria de Saúde que você teria condições de ter esse equipamento, de receber esse equipamento. A deputada destinou o valor, Mineiros fez a compra, e no dia 31 de dezembro de 2021, o raio-x chegou em Mineiros do Tietê. Desembarcou aqui na véspera da virada do ano. E de lá para cá, esse equipamento ficou encaixotado um tempo até que fosse pronto o Centro de Diagnóstico e Imagem. E depois que foi inaugurado em 23, ele nunca funcionou de fato para atender a população. Por quê? Falta médico para laudar os exames. Porque quando a gente faz um exame, eu preciso de um médico para laudar, para validar, atestar aquela situação, se tem fratura, se não tem, se a sonda está no lugar, se não está. A gente tem hoje uma profissional, né, de radiologia que está com concurso feito aí, se eu não me falha a memória, mas vai inteirar um ano, que já assumiu o concurso, já está ali na sala e ela não consegue trabalhar. Há quase um ano o município vem pagando ela e ela não tem culpa disso. Ela não perde dia, ela está ali todo dia, mas não pode trabalhar. Porque a gente não tem um médico para laudar, a gente não tem a estrutura pronta para encaminhar. Ela não pode usar. Não, ela não pode usar. Aí eu falo que é o que falta gestão, falta organização. O lugar está preparado para receber? Preparadíssimo. Isso aí eu falo, a gente tem que apontar os erros, mas tem que apontar os acertos. Na época o prefeito Gesiel, com a Catiane, diretora da saúde, deixou o local impecável. Houve muito rumor na época que a parede não estava com a validação, a certificação, porque estava passando radiação. Não, isso era tudo rumor e mentiras. Mentiras de política, a gente sabe como é. O local 100% ali foi investido, foi feito, foi aprovado. Só que na época não conseguiram buscar a saída necessária ali através do executivo. E eu sempre dei a ideia do quê? Pô, faz o teste, assim como é a empresa terceirizada de médicos que atendem no município, terceiriza inicialmente o raio-x, porque vai sair mais barato. Você tem o equipamento, você tem a profissional, então o que você vai terceirizar? O médico que vai laudar e o sistema que você vai encaminhar esse exame. E não dá para fazer? Sempre dei essa ideia. Depois de todo esse tempo que passou, trocou a gestão, fui falar com o seu Gilson. O seu Gilson é Scatiburcio, é o novo diretor da saúde. Agora ele avisou que estão fazendo uma licitação para fazer o que eu falei já há um tempo anterior. Tá. E estou aguardando, falei para ele que aguardaria até maio, por isso que eu não me posicionei nas redes sociais sobre isso, porque ele me pediu, me dá até maio que essa licitação está pronta e o raio-x vai funcionar. Então, como um bom acordo de cavalheiros, eu estou aguardando. Para quem esperou até agora, eu estou aguardando até maio para aí sim eu me posicionar. E aí, diretor de saúde, vai funcionar quando? Não, desculpa não. A gente vai gravar um vídeo lá dentro, vai mostrar para a população que a gente está tendo um desperdício de dinheiro público, mas de coração, por ser a menina dos meus olhos, eu espero que em maio possa estar voltando aqui ou nas redes sociais, trazendo uma excelente notícia que, enfim, o raio-x tão esperado vai começar a trabalhar e funcionar para atender a população. Tá. Mas tenho muito orgulho de ser a pessoa que trouxe esse equipamento aqui para Mineiros do Tietê. Imagino. Muito orgulho. Bom, como eu falei, é aleatório, né? Qual é a função do vereador na Câmara?
O vereador, a função inicial dele ali, né, é fiscalizar e legislar. Legislar ali sobre leis, sobre decretos, sobre o que chega na Câmara, tanto os vereadores colocam em pauta para discussão, quanto o executivo encaminha como projetos de suplementação, projetos de lei, projetos de criação de cargo. Né? A gente vai trabalhar sobre isso. E o principal para mim como vereador é a fiscalização. Quando você tem um executivo com mais de 500 funcionários, que nem Mineiros do Tietê tem, são diversos setores, e a gente sabe que, né, nem os dedos da mão é igual ao outro. Então, você precisa ter essa função do vereador para estar fiscalizando não só o prefeito em si, mas a quem ele ortoga as funções. Porque, que nem eu falei, não é defendendo o prefeito. Quando eu falo prefeito, eu não falo do que está hoje, eu falo geral. São 500 funcionários, de repente, você não sabe tudo o que acontece, e não vai nem ter como você saber, como prefeito, tudo o que acontece em cada setor. Né? Sim. Então, o vereador vem para ocupar e ajudar nessa questão de fiscalizar, para ver se de repente não está tendo um desvio de bem público, se não está tendo um desvio em algum material que era para estar em determinada situação e estão levando embora, para ver se não tem um aluguel de barracão, que esse barracão está fechado, mas alugaram, não tem nada dentro e estamos pagando esse aluguel, você entendeu? Então, assim, essa é a função principal do vereador, é fiscalizar e legislar. Se houve um ato errado do prefeito, que você recebeu uma denúncia, às vezes você não tem nem provas, mas você tem a obrigatoriedade de montar uma SEI, de montar uma processante para analisar tudo aquilo, colocar todos os fatos na mesa e saber, ó, houve o erro, houve a falha, não houve. Você precisa investigar tudo isso. Esse é o trabalho incessante de um vereador que quer trabalhar. Infelizmente, a gente falando de transparência, que o vereador acaba auxiliando na transparência, né, Serginho? Eu apresentei, nas últimas sessões, 3 projetos de lei que visavam única e exclusivamente a transparência para vocês munícipes. Casão, que projetos que eram esses? Era se trazer um QR Code, um simples QR Code, uma plaquinha de QR Code, na frente, por exemplo, de prédios, que a gente tem diversos prédios alugados aqui em Mineiros do Tietê, e a gente não sabe a finalidade. E às vezes o Serginho tá passando ali na frente e fala, pô, esse prédio é alugado pela prefeitura, eu queria que você tivesse a oportunidade de ter o QR Code ali na parede, na porta desse prédio, você apontar o teu celular e o QR Code já te trazer as informações. Olha, quanto tempo de contrato foi firmado com esse prédio, quem é o dono desse prédio, qual foi a finalidade de você alugar esse prédio. Você não aluga, vou alugar aqui para ajudar o Serginho, isso é crime. Eu preciso ter uma finalidade específica. Olha, eu vou guardar arquivo, eu vou guardar materiais da educação, da saúde. Tem que ter finalidade. E o que a gente queria nesse QR Code era que a população tivesse acesso à informação. Qual que é o valor desse aluguel? É R$2.000. Mas na época que era alugado para associação não era 800. Por que essa inflação aí de um ano para o outro? Então é uma oportunidade da população também se tornar um fiscal e saber tudo o que está acontecendo. Era só nos barracões, nas casas? Não. Também era nas festas organizadas pelo executivo. Porque assim, a gente teve notícias que, por exemplo, um simples palco, de repente, para você fazer uma festa como um carnaval, pode sair de 25 a 40 mil reais, cara. Será que a população mesmo que está satisfeita com o carnaval sabe o quanto custou aquele carnaval? Então não é você querer julgar o prefeito, mas é dar oportunidade da população que às vezes estava participando da festa e fala assim, pô, eu não sabia que era tão caro assim. E às vezes você vai lá no posto de saúde na segunda-feira pós-carnaval e não tem uma simples dipirona. Mas você não sabia que custava, por exemplo, 30 mil um palco, 15 mil de segurança. E foi adiante esse projeto? O que aconteceu? Houve um burburinho na cidade, a gente tinha um pedido de urgência para esses projetos ser votados já na primeira sessão. Porque a gente sabia que tinha festividades, a gente sabia que tinha necessidade de trazer essa transparência. Alguns vereadores quebraram a urgência, tá? Não votaram contra o projeto, mas quebraram a urgência, com os dizeres para estudar mais a fundo o projeto. Esse projeto retornou para o plenário, foi unânime a votação, né? Todos os vereadores entenderam que é necessário, só que aí, pasme da surpresa. Eu recebo essa semana a informação que o prefeito vetou os 3 projetos. Os dos barracões, os das festas, né? E o outro projeto também, que se não, né, que era um pacote de medidas que a gente queria, das obras.
O Serginho chegar ali na obra, já tem a placa ali. A empresa, quando ganha a licitação, ela já tem que colocar uma placa. Então, nessa placa teria também esse QR Code. O que teria lá, Casão, de informação? Um exemplo, quanto que é o valor total da obra? 1 milhão? 2? 500 mil? Quantos por cento já foi concluído dessa obra? Qual a porcentagem? E quanto foi pago já de porcentagem também no que foi feito? Informação para a população, né? Qual que é o prazo de início, de término? Quem é essa empresa? São coisas simples. E isso é lei, já é lei, e o prefeito vetou os 3 projetos. E aí, como que faz? Esse projeto retorna para a Câmara no veto do prefeito. E os vereadores têm a oportunidade de votar para derrubar o veto do prefeito e esses projetos se tornarem lei. A gente pode derrubar. Ou eles abraçarem o veto do prefeito e esses projetos serem engavetados. Mas eu já adianto que eu já acionei... Onde você fala, onde você continuar? E se colocar na gaveta? Isso. Engavetar então, projeto... colocou na gaveta. E você não pode mais mexer nele? Nessa legislatura eu não posso trazer novamente. Só no ano que vem, no ano subsequente. É brincadeira, né? E saber que isso é uma lei federal. O direito à informação já é direito meu, seu, de todos ter a informação do executivo. E aí colocou uma desculpa até pífia, tá? Trago a informação aqui para a população que te acompanha, te assiste, que trouxe uma desculpa pífia, que essas placas gerariam gastos. As placas já são confeccionadas, por exemplo, pelo pessoal da obra. Quando tem festa, a gente já tem aqueles banners falando da festa, você pode colocar o QR Code ali, né? O barracão, você vai colocar ali uma medida de um QR Code, não vai te gerar um gasto desnecessário ou exorbitante, né, Serginho? Mas o que acontece? Eu fui procurar já informações com a promotoria, ver alguns processos julgados, porque eu não inventei a roda. Eu peguei o que já funcionava em outras cidades como transparência e trouxe para Mineiros do Tietê. E todas as outras cidades funcionando, inclusive cidades vizinhas como Dois Córregos, né? E teve alguns julgados. Por que julgados, Casão? O prefeito também vetou, a Câmara derrubou, o prefeito entrou na justiça para tentar tirar o projeto. E perdeu. Por que perdeu? Porque os tribunais entendem e falam, viu, o vereador só está propondo transparência. Por que o senhor não quer a transparência? Então é o que eu falo, por exemplo, para o prefeito hoje. Se eu pudesse passar um recado para ele, eu faria uma analogia até simplória. Mas se a polícia chega na casa da Dona Maria, fala, viu, Dona Maria, houve uma denúncia aqui que tem alguma irregularidade dentro da casa da senhora. A senhora permite a gente entrar para avaliar? Se a Dona Maria toma uma abordagem simples e natural e fala, não, o senhor pode ficar à vontade, só não repara a bagunça. A gente costuma usar o termo que o policial até perde o tesão. E fala, pô, Dona Maria não tem nada, cara. Ela abriu os portões aí e deixou a gente entrar. Mas se a Dona Maria toma uma abordagem segura, falando, mas o senhor tem mandato para entrar aqui dentro? Automaticamente aquele policial treinado entende que a Dona Maria pode não ser a denúncia que eu recebi, mas algo de errado a Dona Maria está escondendo. Então é o que eu deixo o recado para o prefeito municipal. Se você não quer a transparência, é porque algo de errado o senhor está escondendo aí. Ao contrário disso, reveja a situação e não teria vetado 3 projetos que só pediam a transparência. Foi o QR Code? Os 3 eram de QR Code nos barracões, nas festividades e nas obras. Eram QR Codes simples. Tá. Achei que era 3 projetos diferentes. 3 projetos distintos, separados, porque cada um era sobre uma finalidade, mas os 3 pedindo essa transparência através do QR Code para dar oportunidade da Dona Maria, do Serginho, ir lá e falar, o que tá alugado aqui? Bate o celular, hoje é modernidade, né? Por que a gente pediu esse QR Code? Porque o site da transparência, principalmente em Mineiros do Tietê, eu posso falar da cidade que eu sou vereador e que eu moro. Eu costumo chamar que é site da intransparência. Porque, Serginho, você pode acessar agora o teu celular para fazer um teste. Se você não tiver o CNPJ da empresa que você está procurando, você não consegue achar informação. Se você não tiver o nome completo de quem você está procurando, por exemplo, um salário, você não tem a informação. Então acaba não sendo transparente. Você acha que a Dona Maria, ali com pouco estudo, vai conseguir achar uma informação concreta? A gente que está já acostumado a mexer todo dia nesse site, sofre horrores para achar uma simples informação. Agora você imagina o público que não tem o costume de estar mexendo nesse site. Então eu falo que é um site da intransparência e não da transparência. Tá. E vamos supor, não, ele já vai votar para a Câmara, né, o projeto. Vocês fazem reunião para conversar entre si? Olha, normalmente não.
Mas dá pra fazer? Não, dá. A gente acaba conversando no dia a dia com vereadores aí, né? Tem vereadores que dão um pouquinho mais de abertura, outros não, porque a gente tá naquela situação de, né, se foi se desenhando 3 vereadores como oposição e 6 vereadores como situação, né? Mas, na verdade, isso daí é só por mais... A gente entendia que era mais um desenho inicial, mas é o que acabou criando corpo. Eu continuo fazendo frente ao que eu entendo como errado e trazendo projetos de lei que eu entendo que podem auxiliar o meu município. E acredito que os nobres vereadores também da situação que votaram favoráveis a esses 3 projetos retornarão, quando retornar para a Câmara, eles também irão votar para derrubar o veto e ter que ter a sanção ali dos projetos. Acredito eu e quero fazer votos que é isso que vai acontecer, né? Peço apelo para a população, você que votou em um vereador que foi eleito, conversa com ele, fala, são 3 projetos que visam só a transparência. Então vamos derrubar esse veto aí do prefeito e vamos aprovar esses projetos em Mineiros do Tietê. Aí, por exemplo, se eles aprovar e votam isso aí para a prefeitura para ele executar. Para ele sancionar a lei e ele executar. Pode parar também, se ele quiser. Se ele parar? Não, aí ele tem que cumprir, porque aí é uma lei aprovada. Ele vai ter que entrar na justiça para tentar derrubar esse projeto, mas até ele derrubar, esse projeto fica em vigência. Aí aprovou. Aí voltou para a prefeitura. Enquanto ele pode escolher o tempo que ele quiser para poder. Não. Tem que colocar esse ano. Esse ano. Já na primeira outra próxima ação que ele for fazer de aluguel, ou de obra, ou de festividade, tem que estar lá já o aparato já pedindo. O que já está alugado tem que ter também. O projeto já pede isso, para que dê transparência em todos os aluguéis de prédios públicos. Sim, tudo que tem aí, coloca o QR Code lá para dar transparência. Tá. E com os vereadores, você conversa com todos? Olha, uns a gente tem mais afinidade, outros nem tanto. Por exemplo, o Mauri, eu cresci lá no sítio. Tenho uma afinidade enorme com ele, embora a gente às vezes acaba sendo divergente de alguns assuntos políticos, mas eu tenho muito carinho e respeito por ele, né? Eu ajudei ele... Você consegue separar o pessoal da pessoa totalmente com totalmente. O vereador? Assim, ali dentro da Câmara é o meu trabalho. Meu trabalho como parlamentar. Eu vou defender não o que eu quero, mas o que a população me trouxe, porque eu sou uma voz da população. Então, ali dentro da Câmara Municipal, eu defendo o que a população, o público que me procura, pede que eu defenda. Então, se o Serginho, como vereador, tem uma outra visão e a gente precisar ter um embate político ali dentro, uma discussão mais acalorada para afinar as ideias e expor essas ideias, a gente vai ter. Mas lá fora eu não tenho, com a parte particular do Serginho, eu não tenho nada com isso, porque assim, a gente tem que saber separar isso. O que é seu particular é seu, agora o que é seu político, o que é público, aí diz respeito a todos nós. Aí a gente tem que entrar a fundo e pedir esclarecimento. Quando você assumiu a primeira vez, você teve algum vereador que apoiou, que ajudou você durante a trajetória? A campanha... Não, depois que você entrou na Câmara, a primeira vez. Depois que eu entrei foi um trabalho, assim, vamos dizer, mais solo. Foi apalpando, aprendendo onde você podia ir, trocando ideia até com vereadores de fora, tá, para dividir experiências, que nem eu te falei aqui. Eu já consegui antigamente lá fazer um contato com o Rui, me aproximei muito do ex-presidente da Câmara ali de Dois Cós, o Vio Oliveira, uma pessoa muito gentil, solista, pronta a ajudar, me trouxe muito conhecimento quando eu assumi a presidência da Câmara, dividiu muito conhecimento de Dois Cós com Mineiros do Tietê. Então é uma pessoa que eu preciso agradecer. Vi, um abraço, muito obrigado por tudo que você fez para estender por Mineiros do Tietê através do seu conhecimento. E quando você assume quando você foi presidente da Câmara, e tem outra pegada? É outra pegada. Você tem que dar uma atenção maior para o lado administrativo da casa. Licitação, compra, você tem que ficar em cima, você tem que organizar a sua equipe ali com os funcionários, né, para poder rodar tudo redondinho. E se tem uma coisa que eu tenho orgulho de trazer aqui em primeira mão, eu não falei isso nem na Câmara ainda, mas vou trazer em primeira mão aqui, tá, no Coisas Envolvidas, é o seguinte, Serginho. O Tribunal de Contas vem na Câmara e faz a leitura de como que está a Câmara Municipal. Eu, no mandato de 24, eles vieram para fazer a leitura de 23, para julgar as contas de 23.
E a gente teve a grata felicidade de ouvir do próprio profissional do Tribunal de Contas que, olha, vocês estão de parabéns. E as contas e o nível de organização das contas e dos documentos da Câmara de Mineiros do Tietê, eu vou usar para tomar de exemplo em outras câmaras e cobrar que seja dessa forma. Então foi esse nível de excelência que eu pedi para os funcionários na época e que a gente transmitiu isso durante 23 e 24. Eu sempre dei liberdade para os funcionários trabalharem, mas sempre lembrando, falou, olha, lembra que essa obrigação é sua. Não é justo eu responder se você deixar de fazer. Se eu estou te dando autonomia, te dando a oportunidade de você trabalhar, de você entregar o seu melhor, sem deixar faltar nada, entrega e vamos sair daqui todo mundo feliz com as contas aprovadas. E graças a Deus a gente teve essa surpresa, que foi uma surpresa boa. O próprio profissional do Tribunal de Contas falou para o nosso contador, falou, olha, a gente vai utilizar as contas e o nível de arrumação, se pode dizer assim, da documentação aqui de Mineiros da Câmara, para que outras câmaras sigam de exemplo. Olha. Isso para mim é um motivo de orgulho. Então preciso agradecer sim todos os profissionais que passaram ali comigo na Câmara. O Jorge, a Eliette, o Alexandre, também o Thiagos, né? Na época tinha a Adriana, que era a jurídica da casa, hoje está o Dr. Gabriel, que também passou no final meu ali do último ano de mandato. Cada um deles foi muito importante para a construção da aprovação das nossas contas de 2023, que foi aprovado com excelência, e já para aprovação também das contas de 2024, que tenho certeza dessa aprovação, até porque tudo que foi apontado da última presidente, que foi a Mara, a gente solucionou em 23 e 24. Então, segundo o ano de 23, o tribunal falou que estava caminhando tudo bem, e 24 a gente não mudou a pegada, pelo contrário, a gente intensificou para entregar tudo redondinho. O Gesiel foi um bom prefeito? Olha, na minha visão, eu acabo separando o Gesiel em alguns pontos. O Gesiel para o funcionário público foi, de longe, o melhor patrão das últimas décadas para funcionário público. O Gesiel trouxe a questão do vale dobrado no fim do ano. O Gesiel deu aumentos significativos na porcentagem do salário dos funcionários. O Gesiel pegou, na época, se eu não tiver enganado, um vale de R$400 e trouxe para em torno de 950 quando ele saiu da prefeitura. Então, assim, foi uma supervalorização do funcionário público, coisa que há muito tempo não acontecia. Então, eu separo o Gesiel patrão, prefeito patrão para o funcionário público, foi, sem dúvida nenhuma, dos melhores que passou aí. Assim, bem distante de qualquer outro. O Gesiel, como prefeito, ele, como todo prefeito e político, ele teve os erros e acertos. Eu acho que por ele não ter a experiência do executivo, por ele não ter trabalhado para chegar naquilo, e sim para trabalhar como vereador no segundo mandato dele, foi alguns erros mais assim, simples, bobos. Alguns erros bobos que poderiam ter transformado ele num dos bons prefeitos que passaram em Mineiros do Tietê com maior tranquilidade. Mas eu não faço uma leitura do Gesiel como um prefeito ruim, não. Pelo contrário, eu vi que muita coisa mudou em Mineiros e ele deu a oportunidade de muita gente trabalhar para mudar muita coisa. E quando a gente trabalha com uma pessoa que dá a oportunidade de você mudar aquilo que você entendia que estava errado ou agregar aquilo que estava faltando, eu entendo que ele acaba sendo um bom gestor. O Gesiel fechou as contas dele, o Gesiel no último ano pegou essa dívida milionária de Águas de Mineiros e pagou uma primeira parcela inicial. Então, assim, na minha leitura, pode não ter sido um dos melhores prefeitos, administrativamente, mas ele não foi ruim, não. Ele foi, no geral, ele foi um bom prefeito. Ele trouxe as festas de volta para a cidade, que é a Festa das Nações, que acabou se tornando ali um nome forte na região. Então também é uma conquista dele. Então a gente tem que também visar o que ele conseguiu de bom. Por outro lado, a gente vê algumas coisas que ficaram para trás a desejar, que a gente cobrava, mas de repente nem tudo você consegue se fazer. Às vezes seu foco é outro. E outros prefeitos também foram assim. Você queria essa garrafa azul, ele queria a laranjada, porque era o direito dele como prefeito entender que aquilo era bom, né? Então, assim, mas ele trouxe, por exemplo, a escolinha de futebol, que há tantos anos a gente estava sem aqui no município. As crianças não tinham uma atividade. Também é uma indicação minha, a escolinha de futebol, a gente pode depois encaminhar para vocês aqui. Foi uma indicação minha que ele atendeu, trouxe o Evandro como diretor de esporte, que foi uma baita de uma vitória que a gente teve. Um Evandro, um menino que veio lá dos altos, que venceu na vida,
e que ajudou as nossas crianças aqui com o retorno da escolinha de O futebol. Ivandro É o diretor de esporte, atual diretor de esporte hoje. tá ainda hoje. Tá, hoje ele exerce ainda como diretor. Então, por exemplo, a escolinha de futebol hoje atende mais de 150 crianças. São crianças que poderiam estar na rua, fazendo trancada em casa, só no celular, e hoje 2 vezes por semana, e quando não, aos sábados, estão saindo jogar fora, estão tendo uma atividade. Conquista do prefeito Gesiel. Esse posto de saúde, vale frisar, que vai ser construído lá nos altos da cidade, também foi conquista do prefeito Gesiel. Não deu tempo dele concluir no mandato dele, dar início. Mas vai ser feito. O Gustavo tem a oportunidade agora de dar início, mas a conquista foi do prefeito Gesiel. Prefeito Gesiel. Do Chitinha, como você acha que nesse... Eu sei que é pouco tempo, mas o que você acha do trabalho dele tá sendo feito como prefeito de janeiro para cá? Olha, eu sempre que eu vou falar do Gustavo, e vai falar o que você acha desse início, 3 meses ou 4 meses, não é. Eu sempre gosto de deixar claro para a população. O Gustavo está sendo prefeito há 4 anos e 4 meses agora. O Gesiel deu carta branca para o Gustavo nos 4 anos de mandato dele, mandar e desmandar dentro da prefeitura. O Gustavo era secretário de gabinete. Fora o chefe de gabinete, era o maior cargo que tinha ali dentro. O Gustavo tinha o poder de sair, tomar decisões, ou ortogar decisões ali na garagem, ou em qualquer outro setor da prefeitura, era sobre as ordens dele. Abaixo do prefeito, quem falava ali era o Gustavo. Então eu costumo dizer que ele não está sendo prefeito agora os 4 meses. Ele é 4 anos e 4 meses que ele já está prefeito do município. Mas se a gente for focar só nos 4 meses, está deixando a desejar. Porque hoje eu ouvi, por exemplo, um dizer assim, numa mensagem que ele encaminhou para uma pessoa. Lâmpada vai queimar mesmo. Mato, toda a vida vai crescer. E buraco sempre vai ter. Ou seja, tudo que ele citou é questão de manutenção. Então nem o David Poliani, nem o vereador Casão, quando grava vídeo, tá cobrando a construção de uma escola, tá falando para asfaltar uma nova rua. A gente está pedindo coisa básica que é obrigatoriedade do executivo, que é dar manutenção no... Então, assim, 4 meses. Você vem com um discurso falar para a população que mato vai crescer mesmo toda a vida, que lâmpada queima e que buraco vai ter, então você não está preparado para solucionar esses problemas. Você concorda comigo? E você que recebeu essa mensagem? Um amigo nosso recebeu e me encaminhou. Um amigo eu tenho no celular, posso mostrar para você em off, para a gente manter a privacidade dele, sim. mas posso mostrar para ver que tem a veracidade no assunto. Então, assim, eu entendo, eu vi o vídeo do prefeito falando sobre o entulho e até gravei um vídeo fazendo um contraponto. Um prefeito municipal que fala para você assim, população, olha, eu não autorizo você jogar o entulho na rua, como era feito por outras gestões, porque se o entulho estiver na rua e chover, vai juntar dengue. Agora, Serginho, dentro da sua casa, por um acaso, toda a população construiu um barracão, um container dentro da casa para guardar esse entulho, que se chover não vai juntar dengue dentro da sua casa? É o que eu falei no vídeo. Seria cômico se não fosse trágico. Um prefeito municipal teria que ter um pouquinho mais de tato para falar com a população. Se você não quer o entulho mais na rua, você não quer que a população, 1º de janeiro você seja claro, olha, vou passar, vou recolher tudo que tem, mas eu vou adotar medidas que igual outras cidades fizeram, não vou recolher mais entulho de construção. Seja claro e objetivo com a população. A população pode até reclamar, mas no fim das contas eles vão entender que foi uma decisão sua como prefeito. E você vai colher o ônus ou o bônus da sua decisão. Agora, não foi claro, ele trouxe a informação que os agentes comunitários de saúde queriam agendar na sua casa o dia que poderia retirar o seu entulho. Aí, na verdade, não era o entulho, era galho e folha. O entulho não vamos retirar mais. E como que faz agora? Ficou confuso na cabeça da população. Então, precisava trazer o vídeo para provocar o prefeito a se manifestar novamente. Pô, o prefeito tá errado. O senhor falou que na rua junta dengue, mas na casa da pessoa não junta. Até virou aquela brincadeira. Será que os 5% que aumentou no imposto foi porque a gente construiu uns barracão para guardar entulho dentro de casa? Não dá. Então o que a gente pediu no vídeo? Que o prefeito voltasse àquele cronograma. Não precisa ser da maneira antiga. Utiliza como modelo, como ideia o cronograma. O que era o cronograma, Serginho? Olha, do dia 1 ao dia 5, o setor vermelho está liberado para jogar o entulho. Do dia 6 ao dia 10, o setor laranja está autorizado a jogar o entulho. Só que antigamente, nesse cronograma, era feito todos os meses. Então, se o prefeito não quer, eu entendo também que você tem o maquinário, tem os caminhões, os braçais, que você precisa fazer outras atividades, né, na cidade. A gente tem muita estrada rural. Então, faz a cada 4 meses, divide o ano.
Cada 4 meses. Ó, pessoal, não vou conseguir fazer direto, mas a cada 4 meses eu vou conseguir recolher seu entulho e a cada 2 meses eu vou tirar folhas e galhos. Pronto, a população está ciente que é aqueles prazos que você vai fazer o trabalho. E se você, por um ventura, conseguir fazer uma data a mais, é uma cereja no bolo. Mas você não decepcionou ninguém. Agora, quando você assume uma gestão e era feita a recolha do material, você não dá satisfação, você não fala nada e depois grava um vídeo e fala, olha, a gente não vai recolher mais o entulho porque na rua chove e junta dengue. Então deixa dentro da sua casa. Paga uma caçamba de R$ 150. Viu? Não sei se foi na época do João, você pagava R$ 5 a caçamba. Se for o João, o Zé Bedramin, não vou lembrar. Ó, eu conheço essa história aí. Mas não dá pra fazer isso? Na época do Sabaini, o segundo mandato do Sabaini era de graça a caçamba. Era gratuita. Só que o que acontecia? A gente sabe, a gente é população, a gente é ser humano, a gente sabe qual que é o nosso... A gente pedia caçamba, deixava na porta da casa e não utilizava. Ah, como é gratuita, amanhã eu uso, amanhã eu jogo, amanhã eu jogo. Ficava. O que os vereadores na época, junto com o prefeito, pensou, olha, na época que o João assumiu, vamos colocar uma taxa simbólica de R$ 5, e aí a pessoa tem que descer aqui e pagar esses R$ 5, porque ele não vai querer descer de novo. E aí começou a funcionar. Mas depois que o João saiu, já parou talvez esse convênio que tinha na época com o empresário que é detentor aí das caçambas, né? Parou esse convênio e nunca mais falou sobre. Então assim, seria uma alternativa. Em vez de você gastar com maquinário, gastar com tudo, firma de repente uma parceria com empresas que fazem sobre a caçamba. Hoje aqui em Mineiros a gente tem o Cruz como empresário. Eu não sei falar juridicamente se precisa fazer um chamamento maior para ver se tem mais empresas que precisam participar desse chamamento. Faz uma parceria, a prefeitura entra com a contrapartida no valor. E, por exemplo, o Serginho, é 150 caçamba, a prefeitura paga 75, o Serginho 75. O Serginho foi inteligente, ele conversa com 2, 3 vizinhos na rua e fala, vamos rachar esse 75? Sim, sim. De repente é uma ideia para o prefeito municipal tentar novamente essa parceria. Ó, não consigo pagar os 75, mas dos 150, a prefeitura consegue dar um repasse de 50 por caçamba. Então vai ficar só os 100, tá, Sérgio? Pode ser. Acredito até que para quem fosse entregar a caçamba, teria um fluxo maior. A pessoa, em vez de jogar na rua, vai querer jogar na caçamba para manter a cidade limpa. Sim, tá? Sim, é o mais correto, né? Seria interessantíssimo. A gente viria Mineiros pular para outro patamar se a gente retornasse com esse tipo de convênio ou tipo de ajuda. Tá. Aí você falou a questão da lâmpada, Mato. Qualquer pessoa pode fazer o requerimento ou não? O vereador tem mais poder para pedir o requerimento ou nada a ver? Qualquer munícipe pode descer na prefeitura e protocolar pedido de troca de lâmpada, pedido de poda de árvore, pedido de limpeza de terreno. Qualquer munícipe. Mas o que acontece, Serginho? Uma vez que você escolhe o seu representante popular, você está lá no teu trabalho, você está lá na farmácia o dia todo, atendendo o cliente, dia de época de pagamento, o pessoal acertando os pendurados, você precisando somar, você entendeu? E aí, você não vai querer deixar lá. O que é mais fácil hoje, prático? Casão, tô com um problema aqui do lado de casa, rapaz, um terreno aqui que o pessoal não limpa há mais de mês. Tá vindo escorpião, cobra, etc, aparecendo tudo. Você não faz o pedido para mim? Aí eu vou lá te auxiliar. Eu vou lá, Serginho, deixa para mim. A gente passa pro pessoal, faz o protocolo, assina, e aí eu vou e te mando a cópia. Você tem guardadinho lá para você cobrar o porquê não foi feito ou não. Então, assim, é uma maneira de você ter alguém que faça por você isso sem tirar você do teu trabalho. Você entendeu? Porque o Serginho tá aqui, mas e a Dona Maria que tá lá em Jaú, numa fábrica de sapato, e vai conseguir só me mandar uma mensagem na hora do almoço. Porque a lâmpada da rua dela tá queimada faz 2 meses e ela não conseguiu falar com ninguém. Então, assim, não seria o trabalho específico do vereador, mas tanto eu quanto o vereador David Poliani, a gente faz esse trabalho com muito gosto e muito amor, porque a gente entende que nem todas as pessoas têm o mesmo conhecimento ou a mesma disponibilidade de estar ali na prefeitura fazendo esses requerimentos. É válido expor na rede, fazer vídeo, reclamando, cobrando do prefeito? É válido isso aí? Você acha que funciona? Eu sou suspeito falar. Eu acho muito válido. Você vai lá, posta um vídeo na rede social, automaticamente o executivo se posiciona para solucionar o seu problema. Ele assiste, Ele será? pode não responder ali para você nos comentários, para não dar ênfase maior. Mas ele vai te chamar no particular e falar, Serginho, o que aconteceu?
Não, vamos resolver isso. Apaga aquele vídeo lá, tira aquilo lá, rapaz. Cansei de ver isso nas redes sociais. Recentemente teve um vídeo de uma cidadã que postou sobre um problema de saúde. Coisa de meia hora, o vídeo sumiu. E a gente viu que o problema foi solucionado. E graças a Deus que foi. A gente não acha ruim, não. Só que a gente queria que não fosse dessa forma. A gente queria que o problema... Pega esse problema que a pessoa apontou e vai lá para resolver definitivamente. Qual que é o problema? O médico está dormindo e não quer atender? Manda esse médico embora. Foi o que foi prometido na época da posse pelo prefeito. Que médico que vem em Mineiros do Tietê para dormir seria mandado embora. Mas a gente está enfrentando reclamações constantemente de médico dormindo no pronto. Ele pode mandar embora? Olha, você pede para a empresa desligar. Se for médico da empresa terceirizada, você fala, esse eu não quero mais. Se for médico nosso concursado, faz um processo administrativo até dar a oportunidade de desligar. Porque a gente não... Nós que somos vereadores, a gente não vê importância nenhuma do médico do dormir. Desde que não tenha ninguém para ser atendido. Aí qual métrica que eles estavam utilizando? Pelo menos uma vez o que um me explicou. Estou falando por o que um me explicou, um médico. Ah, mas ele me apontou uma placa e falou, olha, tem uma placa ali de prioridade SUS. Se for no amarelo é não sei quantos minutos, no verde é não sei quantos minutos, no vermelho não sei quantos minutos. Não, tudo bem, eu entendo. Mas o que eu entendo, eu leigo na parte da saúde, entendo, Serginho. Que se tem vários pacientes para serem atendidos, chega o Serginho tendo um infarto. Então ele é vermelho, né? Então o Serginho tem que passar na frente de todo mundo. Sim. Chega um paciente, tem vários aqui, que tá só com resfriado. Mas aquela placa é só para quem tá na fila. Para quem tá na fila. E se tem uma quantidade de pessoas... Agora, peraí. Hoje eles utilizam isso para... Não, tem um paciente só para ter atendido e são 3 da manhã. Viu? Mas ele pode esperar tanto tempo lá porque não é... Não, meu irmão. Eu sempre falei isso para os médicos. Falei, se o senhor dormir a noite inteira no plantão, eu vou dar graças a Deus porque é sinal que não tem nenhuma pessoa doente para ser atendida. Isso para nós é uma vitória. Sinal que a prevenção está funcionando. Mas se tem um munícipe para ser atendido, o senhor tem que levantar com um sorriso no rosto. Porque ele está ganhando para isso. Ele ganha. Ele ganha para trabalhar, ele não está ganhando para dormir, ele está ganhando para trabalhar. Então, não há problema nenhum de descansar se não tem quem você atender. Sim. Até entendo que seria melhor, porque a hora que eu vou atender o Serginho que chegou 2 da manhã, eu tô descansado, tô até com um humor um pouco melhor. Agora, mas eu já venho de um plantão lá da Barra durante o dia. Então não pegue um plantão durante a noite, porque quando você faz isso, você é ser humano. Você concorda que você precisa dormir 1 hora. Se você pega um plantão durante o dia e vem para Mineiros Tietê fazer um segundo plantão durante a noite, você veio com a intenção de dormir, meu companheiro. Você não veio com a intenção de resolver e solucionar o problema de ninguém. E infelizmente a gente enfrenta isso ainda hoje no município. Não, aquela placa lá é só pra fila mesmo. Senão você entendeu? Não faz sentido. Não faz sentido. Não. Então, qualquer pessoa pode fazer o requerimento, mas como você falou, né, por causa de tempo, tudo, você pode ajudar essa pessoa a fazer o requerimento. Fiscalizar. Você pode chegar no barracão, entrar, derrubar, que nem o Gabriel Monteiro que fazia. Olha, eu sempre falo pro pessoal tomar... Eu conversava, até você teve uma pessoa que passou aqui sobre a causa animal, e eu falava isso para ela. Olha, às vezes vocês acabam se deixando levar pelo que vocês veem na internet. Por exemplo, tem um deputado que é delegado, o cara é delegado, então ele chega com o pé no portão. Ele é polícia. Ele já tem o Gabriel poder... Monteiro também. Ele tem o poder de ser parlamentar, mas que não dá o direito de você entrar numa casa particular. Mas ele tem o poder de polícia. Se ele vê um flagrante delito, ele pode entrar. Então uma coisa casa com a outra. Tá ok? Então aí eu vou entrar. Se eu ver, eu sou polícia, eu sou parlamentar. Se eu ver o flagrante de delito do portão para dentro, eu vou meter o pé e vou entrar, Serginho. Agora você só sendo vereador, muro fechado, portão fechado, a partir do momento que você adentrar o local, você está cometendo um crime. Invasão de propriedade. Como que eu vou lá sendo um representante da lei, eu vou cometer um crime lá. A pessoa reverte em cima de mim. Olha, sumiu tal coisa daqui de dentro, você que entrou. Você entende? Então não. Então o que acontece? A fiscalização ela tem que ser ordenada, tem que ser organizada. E não tem que ter prévio aviso. A gente vê mania... no mínimo, né? Eu nunca vi policial nenhum avisar, falou, olha, amanhã, traficante, a gente vai fazer uma batida aí na sua casa, aí, entendeu? Isso não existe. E a gente vê prefeito, a gente vê alguns cargos de chefia do prefeito falando que, olha, quando você for em determinado departamento fazer a fiscalização, avisa.
Falei, não, eu não vou avisar, meu lindo. Eu vou chegar de supetão para ver como está sendo o atendimento da população, para ver como que está ali o nível de satisfação do público que está usando aquele local. Agora, se eu for num barracão, ô Serginho, amanhã eu vou lá ver aquele barracão se tem alguma coisa lá dentro, velho. Estamos pagando R$2.000 de aluguel naquele barracão, né? A gente fazendo um desenho aqui. Eu vou te avisar amanhã. Durante a noite você fala, viu, vai lá, leva um monte de estante, coloca lá que amanhã cedo o casão tá lá. Não, então eu vou chegar durante a manhã lá, de repente com mais um ou outro vereador, vou ligar pro fiscal ou ligar pro prefeito para quem atender. Falar, eu tô aqui no endereço tal, a gente tem um barracão aqui da prefeitura alugado, né, pela prefeitura, e eu quero adentrar o local. Não, volta amanhã. Não, se não vier abrir o local agora para fazer a fiscalização, vou acionar o 190 que vocês estão impedindo o cumprimento da lei. É um direito legal do vereador. Tá? Então, assim, o vereador ele tem acesso a todas as repartições públicas. Lógico, você não vai entrar dentro de um consultório com a pessoa, o médico atendendo. Não. Você sabe as suas limitações, né? Mas dentro de um pronto atendimento, desde que você não invada o espaço ali de que o pessoal está sendo atendido, né? Que é algo mais particular, você tem a oportunidade de ir de todas as repartições públicas, pedir documento, fotografar documento ali, tirar a cópia ali na mão de qualquer documento. É a lei que nos garante esse direito, entendeu? E há muitos prefeitos que tentam bagunçar essa lei para você, marinheiro de primeira viagem, entender que você não pode fazer isso. Mas pode. É só o vereador ter coragem, acionar o 190 e pedir o cumprimento da lei. Que aí não tem boca, vai ter que entregar o documento. E você já foi em algum? Fazer fiscalização em diversos locais. Durante esses anos todos, eu só tive uma vez que não me impediram, tentaram. Mas quando eu falei de acionar a polícia, acabou liberando a entrada. Tá? Foi tido uma tentativa de resistência, mas já a hora que a gente deu a cartada, falou, olha, a gente não vai discutir com ninguém, não vai perder a linha com ninguém, a gente vai acionar o 190 e pedir o cumprimento da lei. Se a polícia não quiser fazer cumprir a lei, a gente aciona a sequência aí que vai fazer. Mas já liberou, eu vou liberar e tal, mas vou ligar avisando lá embaixo, avisando que é o executivo, né? Então, assim, eu sempre fiz esse trabalho de fiscalização, principalmente em escolas. Encontrou alguma irregular? Já encontramos irregularidades, né? Mas assim, nada criminoso. Mas algo faltando, algo que está deteriorado e por falta de cuidado, por falta, né, de tato, tá daquela maneira. E aí você acaba fazendo o pedido, às vezes resolve já de imediato, para evitar um vídeo, ou às vezes dá aquela seguradinha, mas acaba resolvendo. É importantíssimo que o vereador esteja presente em vários órgãos do setor público. Ele estando presente, não é que a gente está falando que todo lugar tem coisa errada, mas é que eu volto naquele assunto. São muitos funcionários, então às vezes tem o Serginho que quer trabalhar, mas tem o outro aqui que não quer e está sugando o Serginho. Então numa ida do vereador até lá, 1, 2, 3 vezes no mês, acaba também fazendo esse funcionário aqui que está só sugando o Sérgio a desempenhar o trabalho dele com medo da gente levar isso daí também para o executivo. Você recebe denúncia dos funcionários? Bastante. Verdade? Bastante. Os funcionários cooperam em muito. Porque assim, o funcionário, ele é a primeira pessoa que está vendo o que está acontecendo. Ele é o primeiro que está vendo o que está acontecendo ali de errado. E graças a Deus a gente tem uma maioria esmagadora que não concorda com coisa errada. Então eles passam pra gente de maneira, sempre com aquela maneira, olha, eu tô passando em off para não sofrer retaliação, para não sofrer perseguição, mas passa. Sempre quando a gente vai num determinado local, é porque alguém já sinalizou, olha, a caneca é dessa cor, por dentro é branca, pode dar uma olhada que tá lá. Sempre. Isso é bom, é louvável. É sinal que o funcionário não tá contente com aquilo que tá acontecendo. Ele não quer prevaricar. Ele não quer ver aquele erro e falar assim, olha, eu vou fingir de cego só para defender o meu pagamento. Não, eu não estou satisfeito com isso. Quando vocês assumiu o segundo mandato, vocês eram o trio, como o pessoal falava na cidade. Ah, é um trio. Ainda é um trio? Olha, a gente teve um pequeno, vamos dizer assim, uma ruptura nos trabalhos que eram interligados os três, por essa questão dos projetos de transparência. Houve um desentendimento de informações, um desencontro de informações entre eu e o David e a Rose, que acabou gerando uma insatisfação, mas que nada que foi estendido, acredito que o mais rápido possível, até na próxima sessão,
a população vai ver esse trio trabalhando, não assim em vídeos juntos, como estava no início, mas vai perceber que os três continuam alinhados no mesmo propósito. A gente quer o que é correto para mineiros do Tietê e a gente vai continuar. Por que eu falo isso? Eu tenho um projeto que eu criei, a Rose assinou, o David assinou junto, que era pedindo sessões todas as segundas-feiras. Ok? Toda segunda-feira tem sessão. Porque como é hoje, Casão? Hoje é sessão 2 vezes no mês. O presidente marca as 2 sessões, é 2 sessões no mês. Só que chegou a nova legislatura, está tendo um acúmulo enorme de proposituras, de indicações, de projetos, de requerimentos, e a sessão está demorando 3, 4, 5 horas. Isso é um absurdo. É maçante para quem está ali, é maçante para quem está tentando acompanhar de casa. Agora você imagina se alguém vai lá assistir, vai ficar sentado 2, 3 horas lá. Não vai. Então, sessão toda segunda-feira, as sessões se tornam mais rápidas, mais fácil do pessoal acompanhar, porque não vai tomar muito tempo da vida deles, que é o que a gente quer. O pessoal acompanha as sessões. E hoje eu recebo a triste notícia que a Comissão de Constituição e Legislação derrubou esse projeto. Ela vetou esse projeto por alegar que só mineiros do Tietê que teria essas sessões toda segunda-feira, ou porque a empresa que faz a filmagem ali das sessões que ganha por hora, então só teria que fazer uma adequação no valor do contrato, né? Seria um empecilho para ter sessões toda segunda-feira. E é o que eu falo, a população clama pelos vereadores estar trabalhando, porque houve aumento de salário de 1.500 para 3,5, abono salarial, 1/3 de férias. Então, tanto eu, a Rose e o David entendeu o quê? Nada mais justo que toda segunda-feira a sessão, porque o assunto fica fresco, Sérgio. Por exemplo, segunda-feira tem sessão, agora, na terça-feira acontece um problema, que eu deveria trazer a público na tribuna, eu tenho que esperar 15 dias para falar desse assunto. E só ano que vem eu poder voltar, gente. Você entendeu? Então eu fico triste de ver que nossos amigos ali da comissão derrubaram esse projeto, cara. Fico triste, porque é um projeto que iria proporcionar até o próprio alavancar dos vereadores. Você teria que correr atrás de muito mais assunto para você trazer para a sessão e mostrar para a população que você está trabalhando. Que não é aquela história, vai 2 vezes só na Câmara no mês, só para receber. Não, tem vereador que quer trabalhar. Então, assim, eu faço questão de estar ali toda segunda-feira, de estar ali durante o dia nas minhas folgas, para atender a população, como eu sempre fiz. Mas fico triste de ver que alguns vereadores fizeram e pensaram dessa forma de derrubar esse projeto. Porque, assim, eu acho que a gente estaria moralizando a Câmara Municipal. Pera, eles não vieram só para receber, estão jogando agora toda. Vai vir 4 segunda-feira, 5 segunda-feira no mês? Bacana, eles estão mostrando que estão querendo arregaçar as mangas, trabalhar. Mas quando a gente vê um tipo de situação dessa, a gente entende que é lamentável e péssimo para o município de Mineiros do Tietê, que tinha tudo para ser mais uma cidade, assim como Jaú, que toda segunda-feira teria sessão, o público teria a oportunidade de participar dessas sessões. Infelizmente, eu recebi a notícia hoje que foi derrubado pela Comissão de Constituição e Justiça. Você vai buscar o recurso lá em o deputado de São Paulo, em Brasília. Você pode pegar o carro até em São Paulo, usar o carro da Câmara? Todos os vereadores podem usar? Todos os vereadores têm direito de utilizar o carro oficial da Câmara. E pode usar quantas vezes ele quiser ou tem limite? É assim, é uma viagem por mês. Foi estipulado já desde lá de trás, num regramento do carro, uma viagem por mês. Né? Para cada vereador. Para cada vereador. Então o que acontece? Mas nada impede. Se eu pegar o carro hoje, pode ir o Serginho comigo, o David Poliani comigo, a Rose comigo, que não está contando como sua viagem. Está contando como a minha daquele mês. Se amanhã você quiser ir de novo, porque um outro deputado ofertou um outro valor, você precisa buscar o recurso, você pode ir, você faz o pedido para o presidente da Câmara, ele despacha, ele autoriza a sua viagem, né? Você faz uma juntada de documentos para você ir para lá. Então, para você ir para lá, você tem que apresentar o pedido do deputado falando, olha, você tem hora marcada comigo aqui, você tem que fazer uma série de documentos para entregar na Câmara ali, para justificar a tua ida para Brasília ou para São Paulo. E pode ir com outra pessoa fora, o vereador ou só o vereador? Olha, hoje, a legislação que a gente tem ali, o regramento do carro, fala o seguinte, que para você levar um terceiro, o que seria o terceiro? Um munícipe, um empresário que não é parlamentar. Para você levar, teria que ter uma justificativa específica.
Ou seja, ó, vou levar o Serginho porque o Serginho intermediou uma verba com o deputado Seu Zé lá em Brasília. Tá. Então o Serginho é minha ponte, através da associação vai vir um recurso para Mineiros do Tietê, uma parcela para a associação, uma parcela para o município. Ah, tá. Eu tenho uma justificativa plausível para te levar. O que não poderia, no meu entendimento, é que você não pode levar a pessoa para passear. Só que na mesma pegada, a gente entende assim, Serginho, como parlamentar que eu sou, envolvido com a população. Você tem que fazer a população participar da política. Então, às vezes, a Dona Maria queria conhecer como que é a vida lá em São Paulo de um deputado, como que é a Lesp, como que é lá. Você vai falar com o deputado, Casão, queria tanto conhecer, porque eu votei nele, não vi ele aqui, não tive oportunidade quando ele esteve na cidade. Você levar a Dona... O que teria de ônus? Eu entendo que, lógico, você não pode pagar refeição para Dona Maria lá, a não ser que você pague do seu bolso, e não da diária sua custeada pela Câmara. Mas se o carro já vai até Brasília ou São Paulo, se o Serginho for comigo, qual que é o gasto que eu tô tendo a mais? Nenhum. Então, eu acredito que a gente teria que alterar isso na Câmara Municipal, porque isso é decidido pelos vereadores, tá? Um projeto de resolução. Que se pode sim levar terceiros, desde que você deixe o nome, RG, justificado certinho. Olha, eu tô levando o Sérgio, que é um membro da sociedade, ele representa o bairro tal ali, estamos indo buscar uma demanda em prol do asfalto ali daquela rua, e o Sérgio é um dos representantes ali do bairro. Embora não seja documentado como representante de morador de bairro, mas é um dos representantes ali do pessoal. Seria bacana porque eu vou estar trazendo o Sérgio para saber como funciona de verdade a política, como que é lá dentro, em Brasília ou em São Paulo. Né? Pelo menos é minha visão, não sei como pensam os demais vereadores, mas eu entendo que para a sociedade, quanto mais o político trazer o munícipe junto da política, outras pessoas vão surgindo para ocupar esses espaços. Como que eu vou trazer hoje um jovem, né, para fazer ele ter paixão pela política, sendo que hoje a internet, as coisas, tudo chama a atenção do jovem, não a política. Agora, de repente, você coloca ele dentro do carro, vamos comigo, você vai conhecer como que é lá. De repente, ele cria uma paixão pela política, ele quer ser o futuro vereador, o futuro prefeito, quem sabe um deputado estadual ou federal. Então, eu entendo que a obrigação dos políticos que estão aí hoje não é só na conduta ser reta e direta ali como exemplo, porque isso é obrigação, mas é você conseguir aproximar esse público. E essa de você levar a pessoa para conhecer uma Lesp, dela ir ver você pedindo um recurso ali ao vivo um deputado, pode ser uma experiência que você acabe agregando um novo representante daqui 4 anos para Mineiros do Tietê. Pelo menos é a minha visão. Tá. E então, por isso eu fiz essa pergunta. Se aproveita toda vez para ir lá ver o deputado ou não é fácil? Não, assim, ó, eu tenho muita abertura com vários deputados ali em São Paulo. Esse ano eu e o David já teve uma viagem para lá. Eu tinha uma agenda marcada com o Fábio Faria de Sá, né? O David tinha uma agenda marcada com o Capitão Telhada e o Coronel Telhada, que é pai e filho, né? O Telhado e o Telhadinha. A gente foi para lá em busca de recursos, a gente conseguiu, acho que no final desse mês ou no próximo mês está chegando em torno de 100 a 150 mil reais do Fábio aqui para Mineiros do Tietê, para a área da saúde, para custeio de medicamento, tá? Então assim, você vai eu sempre vou com algo específico. Se você quiser ir para São Paulo e para Brasília todo dia tem evento lá, eu gosto de falar. Todo dia tem alguma coisa saindo de diferente lá para você buscar, convênio, uma verba, alguma coisa, sempre está saindo. Então, assim, realmente o prefeito tem que buscar, o vereador tem que buscar, porque isso é bom para o município, principalmente um município como Mineiros, que tem uma arrecadação pequena perto de outras cidades. Então, você é muito dependente dos recursos estadual e federal. Tá? Você precisa ir buscar isso para conseguir fazer algo diferenciado na cidade. Então, o vereador precisa ir buscar, o prefeito precisa ir buscar. Só que vá com a necessidade. Vá quando você conversa com o deputado Sérgio, fala, Sérgio, você vai mandar o quê para Mineiros? Olha, eu tenho 300 mil reais aqui, Casão, para Mineiros do Tietê. Vem aqui, a gente vai assinar o pedido, você vai me entregar, a gente vai discutir Mineiros do Tietê, a gente vai fazer um Demora vídeo. isso aí? Não, normalmente você marca horário com ele. Então, Não, para liberar dinheiro demora? Depende. Depende assim, ó, é uma emenda impositiva. A emenda paga-se em novembro, por exemplo. Então, se ele já faz o apontamento ali em setembro, em novembro está caindo. De repente ele já passou novembro. Mas ele quer agraciar Mineiros, ó, Casão, eu tô destinando, por exemplo, em abril, eu tô destinando já R$500 mil por Mineiros do Tietê, mas só vai cair em setembro esse valor. Eu só vou divulgar a hora que cair. Sou bobo. Pode não cair? De repente, vamos dizer assim, não é uma emenda impositiva.
É uma indicação que ele faz ao governo do estado para te destinar 500 mil de um valor que sobraria ali. Porque tem sobras, né? Ó, o governador, destina R$500 mil para Mineiros do Tietê ali, no meu nome. E o governador entende, não, ali não sobrou, vou destinar para outras cidades. Aí eu vou lá, gravo um vídeo, falo da verba e não vem. Então é o que eu falei daquela história da minha avó. Você pode aprender com o erro dos outros, que não dói nada, ou com os seus. Então eu aprendi com o dos outros. Eu só anuncio verba depois que o dinheiro já está em caixa. Depois que o deputado me manda o ofício, o dinheiro já foi destinado. Tá. O David, eu vou falar dele porque vocês estão muito próximos. Sim, muito amigo. Como você está achando o trabalho dele? Excelente trabalho, Serginho. É assim, eu gosto de falar, o David ele está seguindo os passos, né? Lógico que não é comparativo, mas ele tá vindo na pegada que eu vim nos últimos 2 anos. Uhum. É trazendo vídeo, é trazendo a informação. E sempre que eu paro para falar com ele, eu sempre falo, David, você tem um futuro brilhante na política. Se é o mesmo que eu falo de mim, eu uso o mesmo parâmetro para ele, se a gente não desistir antes. Porque acaba sendo... O desgaste é grande, Serginho. Assim, você imagina esse menino, o tanto de demanda que ele recebe. Eu não vou falar só de mim. Eu sei, você pegar o meu celular ali agora, do tempo que a gente tá aqui, você vai ver o quanto de mensagem tem ali para me responder de agora. Sendo desse período que a gente tá aqui. É pronto atendimento, é o entulho, é buraco, é saúde, tá ali. E eu faço questão, assim como ele, de responder um por uma. Casão, o que você faz com o David? Tudo que eu posso passar para ele de experiência do que eu vivi nos 4 primeiros anos, eu passo. Porque eu acredito muito nisso, que é um menino jovem e que tem muito potencial político. Precisa amadurecer em muitas coisas? Precisa, mas já é maduro também o suficiente em tantas outras. Tem tantas outras qualidades dele que ele me supera. Algumas ele vai chegar no nível de amadurecimento com o tempo, isso é normal do ser humano. Mas é um menino que é disposto, seja a hora que for, a estar lutando, a brigando pela população. É um parceiro que assim, a população me deu nessa caminhada política, que fala, vamos dar a mão aqui, vamos brigar por isso e vai até o final, cara, não te abandona não. Então assim, é um menino que tem muito para crescer na política e a população tá bem servida com vereadores como ele. Tá. E você pensou se candidatar a prefeito antes de essa eleição? Antes de você entrar na Câmara? Mexeu com você? Confesso, houve o pensamento inicial. Na verdade, não era o nosso pensamento, mas a população que pedia. A gente tinha pesquisa na mão. O Gustavo, embora tinha uma certa vantagem, mas embora fosse o primeiro mandato nosso, a gente estava ali coladinho ali nele ali, com pontos que poderiam ser mudados. Mas o que eu entendi? Eu precisava de um tempo ainda como vereador para amadurecimento. Eu não quero ser um prefeito dia da manhã, Serginho, para vir aqui te dar desculpa. Para falar essa mesma questão, mato cresce, lâmpada queima e buraco sempre vai abrir. Eu não quero fazer isso. Eu entendo que ser prefeito de uma cidade como Mineiros do Tietê, eu não tenho que chegar prometendo que eu vou trazer emprego e depois não trazer. Eu transferi você para a cidade de fora, Itapuí, Jaú, Barra. Nada contra esses empregos. Sempre que for emprego, é louvável. Mas na promessa de campanha era emprego dentro da cidade, não fora. Eu entendo quando você gera emprego fora e a pessoa já paga aluguel em Mineiros, entre pagar aluguel aqui e ficar viajando intercurso todo dia para outra cidade, você vai preferir alugar uma casa lá. E aí o salário que você está ganhando naquele emprego, você vai gastar naquela cidade de fora. Você não vai agregar aqui em Mineiros. A maioria é assim. Porque se eu já pago aluguel aqui, eu pago lá. Uhum. E paro de ter essa viagem todo dia, esse desgaste da viagem. Então eu não quero ser esse cara que vem trazer essa desculpa. Olha, o remédio não tem porque atrasou. Não, eu quero ter a maturidade o suficiente para entender que quando a gente chegar lá, a gente tem que ter uma equipe preparada. Eu quero vir para uma campanha com a minha equipe já pronta, para mostrar para o Serginho, olha, eu sou o candidato a prefeito, tá aqui o Serginho, é meu vice, e os meus diretores são esses aqui. Esse é meu time. Esse tem qualificação nisso, esse tem qualificação naquilo. Nunca ninguém fez isso, apresentou o seu time para a população. Talvez por medo, se eu apresentar o Serginho não vai votar em mim porque não gosta da... Mas eu vou falar, Serginho, me dá oportunidade. Você pode não gostar como pessoa, mas você vai ver que é um excelente profissional na área, é um profissional da área. Eu vou ter essa oportunidade de diálogo com você. Então, para 28, se a gente não, se Deus me der saúde, manter a mente boa no lugar,
Pode acontecer sim do Casão vir candidato a prefeito. Tem os nomes de vice aí que a gente vem namorando há tempo, né? São nomes fortes e conhecidos na cidade. Vice? De vice. O David? Tem o David como novidade que tá chegando aí, né? Então eu falo que muita coisa pode acontecer. Tem a própria Rose, que de repente pode dar um boom aí, O Gesiel. Um Gesiel chegando. São várias peças que podem acontecer. Mas pode acontecer sim do Casão vir candidato a prefeito, mas com um diferencial. Quando eu for, se isso acontecer, quando eu for na casa das pessoas, eles vão saber nome por nome da minha equipe. Antecipadamente. Para quando, se Deus der a vitória pra gente junto com a população, eu não ter a desculpa de falar, olha, a saúde tá parada porque eu tô decidindo ainda quem vai ser o meu diretor. Não. Quando a gente for passar, eu já preciso do meu diretor estar lá fazendo a transição. É para isso que existe o período de transição. O Serginho vai ser meu diretor de comunicação. Ele já vai estar com o antigo lá, falando, olha, é só uma troca, você sabe que isso é política, eu não tenho nada contra você, mas como que funciona? Vamos fazer nessa... Porque se for os dois prefeitos, o que está saindo e o que está entrando, se os dois almejam a mesma coisa que é o bem de Mineiros do Tietê, a transição funciona redondinho. Porque a gente almejava Mineiros do Tietê. Agora, se começar a colocar empecilho, é porque quem está saindo não quis Mineiros do Tietê. Não, eu quero agora que é o Serginho, eu quero que dê errado. Não funcione. Então, assim, tolo é o cara que está dentro de um avião e por não gostar do piloto, ele vai torcer pro piloto derrubar o avião. É um suicida, né? E eu não quero ser isso. Já pensou em desistir? Várias vezes. Falar assim, não quero mais, vou abandonar isso. Várias vezes. Por pressão? Pressão não. Eu sou um cara que trabalha muito sobre pressão. E adoro isso. Quanto mais pressão você coloca sobre mim, mais eu vou render, mais eu vou entregar. Mas quando eles começam a envolver a área familiar, cara, isso dói. Eu sou pai de 3 meninos. A gente tem família envolvida. Quando chega ameaça, você não sabe. Já recebeu ameaça? Já recebi ameaça de morte. Eu tenho registrado ali no meu celular. Mas você sofreu muita ameaça? Essa ameaça, você acha que vem do... Eu vou falar assim, vereador, ou fora da prefeitura, Fora. É assim, ou é funcionário? eu fiz uma denúncia sobre uma empresa que estava prestando e ainda presta serviço aqui em Mineiros, porque não entregou nem o serviço que iniciou. Tá? E eu subi na tribuna e arrebentei, cara. Acabei com essa empresa. Falei tudo Isso que foi estava... outra legislatura. Tudo que estava engasgado. No outro dia, deu umas 9 horas da noite, o dono dessa empresa começa a me mandar mensagem. Ele mesmo? Ele mesmo. E eu fui printando, né, cara? A gente é inteligente. Eu percebi que o cara tava ali num certo nível de desequilíbrio. Pode ser que tava alcoolizado ou não sei, porque eu não tenho contato, né? Mas para tomar esse tipo de atitude, sóbrio, eu acredito que não estaria. E deixou, tipo, nítido ali, para um bom entendedor, um pingo à letra. Certos tipos de ameaça, cara. Atentar contra a minha vida, que por muito menos já tinha acontecido pior e tal, com outras pessoas em outros lugares, porque você detonou nossa empresa lá na tribuna e tal. E o que aconteceu, cara? Eu printei tudo isso, registrei um boletim de ocorrência, mas voltei na próxima sessão e continuei o meu trabalho, irmão. Porque foi para isso que eu fui eleito. E deixei claro na tribuna que estava recebendo as ameaças, que recebia as ameaças e que estava ali à disposição, porque Mineiros é uma cidade pequena, é facinho do cara que me ameaçou me encontrar, e que eu estava ali à disposição dele. O dia e a hora que ele quisesse. Né? Porque você vai correr para onde? Eu não vou sair da minha cidade. Eu não vou largar o meu cargo de vereador, que eu assumi um compromisso com a população de defender e lutar por eles por causa de uma ameaça. Se o cara quiser fazer alguma coisa, ele vai fazer, Sérgio. Eu, renunciando ou não, eu já feri ali os princípios dele no meu discurso. Agora, se eu abaixo a minha cabeça e paro, eu vou estar impulsionando que pessoas continuem ameaçando outras pessoas para parar um bom trabalho que vem sendo prestado. E diga-se de passagem, essa empresa teve que retornar em um dos locais que estava trabalhando, refazer todo o trabalho que foi feito, retirar material, colocar material novo. Ou seja, eu estava errado? E nunca mais falou pra você? Nunca mais me mandou uma mensagem. Nunca mais. Espero que continue assim, porque eu continuei apontando erros dessa empresa. Puxa, e fora isso, você recebeu outras ameaças também? Essa foi a mais grave. A mais grave, que foi, né, passou dos limites. Essa foi a que passou dos limites. Agora, do mais, é coisa mais corriqueira ali que a gente tira de letra. Já deu quebra-pau dentro da Câmara?
Discussão, sim. Eu já tive algumas discussões acaloradas. Vias de fato, nunca, jamais. Mas eu sou um vereador que sou muito incisivo na minha fala. E se eu tenho certeza naquilo que eu tô falando para você, eu vou defender com unhas e dentes. Então, assim, já teve alguns contrapontos os 4 anos. Eu sempre, o pessoal até falava, quando o Casão vai falar, a gente quer ver lá na Câmara, porque vai ter alguma coisa. E esse ano estranharam que eu vim um pouquinho mais tranquilo, um pouco mais devagar. Mas por quê? Eu estava dando a oportunidade do Executivo apresentar no primeiro trimestre qual seria o rosto dessa gestão. Então, assim, 3 meses, né? 90 dias. E aí, pô, eu preciso começar a me posicionar. Um exemplo disso foi a pista da Barra. Não é um pedido meu, é um pedido dos moradores. O mato estava invadindo a pista, as canaletas, que é para escoamento de água pluvial, estavam todas cobertas por terra e grama. Ah, mas foi culpa dos 3 meses? Não, não foi. Mas eu estou solicitando para o senhor, agora prefeito, porque o senhor, quando vence uma eleição, o senhor tem o ônus e o bônus de ser o prefeito. Então você herda também o ônus e o bônus da antiga gestão. Então a gente veio pedindo, não deu certo. Quando eu fui lá e gravei aquele vídeo, já bateu mais de 5 mil visualizações no TikTok. Na outra semana começaram a limpeza. E agora eu tenho que também ser humilde. Eu vou retornar lá essa semana para gravar um vídeo e agradecer ao executivo, agradecer a todos os funcionários que estão ainda lá trabalhando nessa pista pelo bom serviço prestado. É isso que a gente quer. Eu não quero só cobrar e apontar. Eu quero voltar e agradecer pelo bom serviço que o prefeito fez, que a equipe dele fez. Que eu acho que quando tá tendo um bom serviço, a população tá agradecida, né? Você conversa com o prefeito? Converso. Eu sou funcionário público. Eu tô ali na guarita um dia sim, um dia não. Você fala bom dia pra ele? Ele tem que passar. Aí é questão da educação. Né? Eu falo que a minha educação, a minha avó, quando me educou, ela deixou claro que um bom dia, boa tarde, boa noite, isso não mata ninguém. Joga bola junto? Já jogamos, hoje não daria certo. Ficaria algum resquício ali. Hoje não daria certo mais. Mas já fomos velhos companheiros lá atrás de tasca. Mas vocês conversam, então. A gente conversa. Ele fala bom dia. Profissionalmente, bom dia, boa tarde. Às vezes sai uma piada ali. Porque assim, o trabalho exige piada, isso. brinca? Não. Ali na hora, né? Ele falou, o Casão batendo em mim ali no vídeo. Eu falo, mas o senhor não fez lá o que precisa. Verdade. Porque eu falo assim, até na disputa ali dos interesses, se você acaba puxando um pouco de humor, você consegue lidar melhor com o seu dia. Talvez uma pitadinha de sarcasmo, uma hora de falar, mas o senhor não atende também. Eu falo, mas você bateu lá em mim no vídeo, você pegou no meu pé. Então tem essa troca, não só comigo, ele tem com o David também, com outros vereadores. O David conversa também com o David? O David procura muito mais ele para cobrar situações e pelo que o David me passa, ele acabou deixando de responder. Mas como eu tô ali na guarita, como que um prefeito vai passar, eu sou funcionário dele, sou empregado dele. Vai passar e não vai me dar um bom dia. Ou se eu falar, viu, aquela demanda lá, o senhor precisa, ele não vai me responder. Não tem como. Né? Então por celular, às vezes você manda uma mensagem, preciso falar com o senhor sobre aquilo. Aí a escolha é dele, Sérgio. Se ele quer me ouvir e tentar entender a demanda e solucionar, ou se ele quer que eu vou gravar um vídeo e dar notoriedade para a população entender o que está acontecendo. A escolha sempre vai ser dele. Porque eu sempre vou ter a hombridade de te dar a opção. Sérgio, o que você quer? Caneca branca ou preta? A opção é sua. Só que depois não reclama que eu levei a preta porque você escolheu a branca. É simples assim também a conversa do vereador com o prefeito. Agora, se eu fizesse assim, não, eu vi o problema aqui, vi que essa caneca é branca, ela teria que ser preta, eu já vou gravar um vídeo e falar mal. Não, aí é sacanagem. Mas se eu vou lá e tenho hombridade, Sérgio, a gente não comprou as canecas, não era tudo preta, tá vindo um pedaço branco. Teve desconto? Não teve, então tá errado. Eu tô vindo te informar. Então vamos trabalhar junto para ver a solução, por que faltou esse pedaço aqui. Agora, se você me ignora, eu vou ter que dar notoriedade para a população sobre o que está acontecendo, porque é o meu trabalho. Senão só vai aparecer suas coisas boas. Mas a maioria das coisas ele resolve. Olha, esses 4 meses tá duro de resolver as coisas, viu? Mas assim, é o que eu falo. Tem que agradecer da pista da Barra, que tá tendo um trabalho já há 2 semanas, os funcionários estão ali, cara. Os patroleiros, o pessoal com a máquina, braçal estão ali já há 2 semanas. Tem outros pontos que a gente pede pros fiscais, não trata nem direto com o prefeito, sobre tampa de bueiro, sobre coisas que rolam, sobre alguma coisa que tá faltando na cidade, que tá... Eles vão tocando e vai solucionando. Eu também preciso falar a verdade. Tem coisa que enrola um pouco mais? Tem coisa que enrola um pouco mais. Tem coisa, por exemplo, que nem o campinho lá do Portal das Araras.
A gente iniciou o ano passado esse campinho, que foi um pedido do pessoal para mim. O Gesiel autorizou fazer, só que não autorizou comprar areia para jogar no campinho de areia. Aí o mato começou a invadir. E tem os amigos nossos lá que estão cuidando do local. Só que, pô, a prefeitura precisa lá ajudar. Então a gente pediu essa contrapartida esse ano e foi dado. Foi levado a areia lá no campinho, agora vai ser pintado os gols que tá lá. Então, assim, eu também não posso vir aqui só mutilar, só apedrejar o prefeito ou a equipe dele. Eu tenho que falar as coisas boas que ele também vem atendendo. Mas eu preciso pegar no pé no que também deixa de lado para atender, você entendeu? Eu achei que vocês não conversavam. Vocês não cumprimentavam. Mas... A gente já teve, assim, esse relacionamento muito mais inflamado. Realmente a pontos ruins mesmo. Só que eu sou uma pessoa assim, você vai amadurecendo também, né? Você vai amadurecendo. Amadurecendo, vai separando também o que é pessoal, o que é profissional, o que é... Eu não vou em churrasco com ele, eu não frequento festa, eu não vou em almoço na casa dele. Mas enquanto ele estiver como prefeito e eu estiver como vereador, eu vou ter que ter um diálogo para cobrar ou para parabenizar alguma situação para a cidade. Então eu tenho que ter essa maturidade de entender que é que nem o seu patrão. Às vezes aquele patrão cascudo que você não quer ver na frente, mas se ele vir falar com você, você vai ter que falar com ele. É. Mas eu queria ver você jogando bola hoje, você e o Chitinho e o David. Hoje não funcionaria. Eu e o David bateria um bolão, os dois aí no mesmo time. Ai, caramba. Mas hoje não funcionaria mais esse time. Já teve a oportunidade lá atrás e eu me senti no direito de me afastar por entender que aquele time não merecia minha presença mais lá. Mas pode mudar, não pode? Olha, o que eu falei é que assim, o meu sonho é ver Mineiros do Tietê crescer, ver Mineiros do Tietê bem. E seria o que eu falo para todo mundo que eu converso sobre isso. Seria um sonho para mim e uma felicidade enorme se eu não tivesse que gravar um vídeo criticando, se no final do mandato eu falasse assim, puta, Mineiros mudou, cara. Mineiros mudou da água pro vinho. Foi só aqueles mês ruim mesmo. 3 anos engatou uma marcha. Agora o hospital tá funcionando, a UPA tá funcionando, o raio-x tá funcionando, as escolas estão funcionando com merenda de qualidade. Não tem o que eu falar. Eu vou ter que agradecer, eu vou ter que parabenizar. No fim, o cara acaba conquistando seu voto. Porque eu não posso ser hipócrita de falar assim, não, foi bom, mas eu vou ser melhor. Eu tenho que entender que um trabalho foi empregado ali e foi executado. Eu tenho que saber reconhecer isso. Então agora, se não servir, a gente precisa trocar. É o lema que a gente troca. Vamos aproveitar que tá gravando, já que você falou que você pretende sair a candidata a prefeito. Bom, vamos fazer uma projeção pro futuro? Lá para 2028. Qual é a primeira coisa que você vai fazer se você for prefeito em 2028? Vamos fazer essa projeção. A gente vencendo em 28, é até bom deixar registrado. É como eu venho... Se você pegar toda a matéria que a gente discutiu aqui, você vai acabar descobrindo fácil qual que é a minha maneira de trabalhar. Eu sou contra você construir em demasia, sem necessidade. Eu sou a favor de você primeiro arrumar a tua casa. Não adianta eu ficar trazendo alimento pro vizinho para ajudar o vizinho, sendo que a minha casa tá sem nada lá dentro. Eu tirei o que tinha para dar de comer pro vizinho. Eu sei que é bonito, só que você não soluciona. Você cobriu um santo e descobriu o outro. É assim o ditado que o pessoal fala. Então eu entendo que a gente tem que pegar, por exemplo, todos os postos de saúde e fazer uma releitura. O que está faltando, o que a gente precisa trazer para dentro desses postos de modernidade, para mim dar condições do pessoal que está ali dentro. Porque assim, de verdade, a gente tem dois lados. A gente tem a população que quer ser atendida e vai cobrar sempre por isso. E a gente tem do outro lado também um funcionário, cara, que também às vezes está no seu limite. Ele é ser humano, ele é funcionário público, mas ele é ser humano. Às vezes você pega um atendente que está no limite dele de explodir, cara. É uma sequência, porque às vezes a gente sabe, a gente é ser humano. Às vezes a gente vai lá num lugar e acaba sendo mal educado com o atendente. Só que a gente só viu ele uma vez. Quantas pessoas não passam ali no mês? E quantas são educadas e quantas não? A gente não sabe o nível que está acontecendo na casa desse atendente, qual é o problema que ele está passando. Nunca vai ser desculpa por maltratar um munícipe. Eu sempre deixo claro isso para eles. Mas será que também não cabe do nosso lado também ter um pouquinho mais de empatia? Pô, de repente está passando um momento ruim. De repente, um bom dia meu, ele não devolveu da mesma maneira, mas... Ó, mesmo que você não respondeu, mas você vai ter um bom dia. Fica tranquilo, não sei o que você está passando, mas você vai ter um bom dia. Uma prática que a gente deveria abordar.
Então eu preciso saber, Sérgio, o que esses funcionários pensam e o que falta dentro dos postos de saúde, dentro do pronto atendimento, que é a área da saúde. Eu preciso fazer essa leitura e falar, pô, o que a gente precisa deixar do que a gente tem, o que eu preciso deixar redondo aqui dentro. O primeiro ano do meu mandato seria primeiro para arrumar a casa, literalmente. Escola, tudo que a gente tem, vamos buscar no primeiro ano, fazer as reformas pontuais para deixar tudo funcional. Depois que tudo tiver funcional, Sérgio, aí a gente pensa em crescer um prédio a mais, em aumentar um espaço. Não adianta você estar aumentando, comprar 3 terrenos para querer fazer casa de aluguel, sendo que você não terminou a sua. Primeiro deixa tudo funcional. Não é isso que você fez na sua farmácia? Eu preciso deixar minha farmácia funcional. Adianta você querer abrir outra farmácia em Jaú se a sua estava ainda em processo. Estou ainda arrumando, faltam as 2 prateleiras para mim comprar. A gente sabe que é caro, que é difícil, o remédio, o medicamento é muito caro. Então, pô, a farmácia nossa, se está faltando medicamento, para que eu vou querer investir em trazer um cavalo branco para Mineiros do Tietê? Não, vamos ver qual que é o problema do medicamento. Qual que é a lista que é, primeiro, prioridade? Porque a gente vê, tá faltando medicamento, mas está faltando aquele específico ou está faltando a maioria dos medicamentos? Qual que é o medicamento obrigatório que o SUS obriga você a ter naquela lista, que é obrigatório ter naquela farmácia? Esse medicamento eu não quero que falte no primeiro ano. Faça a licitação, corra atrás. O que é obrigatório eu quero ali dentro. Porque hoje a gente vê que falta o dipirona. Às vezes falta losartana. São os remédios que é de uso contínuo da população. Isso você não pode deixar faltar. Então será a área da saúde, então. A área da saúde é o principal objetivo e o principal desafio de qualquer prefeito. Só que eu entendo que se a gente arrumar a casa, em vez de ficar inventando mais coisas, a gente vai começar a ter uma saúde muito mais organizada. Saúde, quanto mais você mexe, Sérgio, mais você vai ter problema. A saúde ela precisa de alguém que tenha experiência, que os funcionários tenham experiência no que estão fazendo. E aí você vai pontualmente mexendo peças para melhor. O Sérgio se dá melhor com o público. O Casão não se dá melhor com o público. Eu preciso colocar ele aqui um pouco mais no bastidor. Pontualmente você vai fazer isso. Aí você vai ver que o seu índice de aprovação na área da saúde vai melhorar muito. Quer deixar alguma mensagem? Bom, queria aproveitar o momento mais uma vez para agradecer o programa, agradecer ao Sérgio. O Sérgio é um conhecido, já estudei com a irmã do Sérgio, já foi puxar a minha orelha lá no portão de casa já. Eu achei que ele ia entrar nessa história hoje. Viu? Mas... O duro dia que eu fui puxar sua orelha, aí eu falei, puxei a orelha do Douglas. Puxou. Você sabe quem que é o padrasto dele? Eu falei, não, careca. Rapaz, eu tremi as pernas. Agora eu vou apanhar. Um amor de pessoa, lembro, cara. lembro. Eu não, pra você, quantos anos faz isso, cara? Faz Eu lembro, a gente estudava na João de Matos, rapaz, aqui na João de Matos, olha. Enchi o saco da minha irmã, falei, não, vou curar ele. Você entendeu? Coisa de molecada. Ei, caramba. Quantos anos faz isso? Meu Deus do céu. Muito. Estamos ficando velhos, Sérgio. Estamos ficando velhos. Mas assim, agradecer a população de Mineiros do Tietê, deixar um pedido aqui, não só essa participação do vereador Casão, mas que vocês possam acompanhar. Esse lado tem aqui o slogan aqui, ó. Coisas envolvidas, tá? Acompanhe porque o Sérgio está fazendo um trabalho com a equipe dele, na minha visão, sensacional por mineiros. Tá dando a oportunidade de várias personalidades estarem aqui, trazendo um pouco da história, contando a versão deles sobre Mineiros do Tietê. Quem sabe amanhã não pode ser um de vocês, né, Sérgio? Que está sentado aqui nessa cadeira maravilhosa, sendo entrevistado pelo Sérgio aqui. Sérgio, muito obrigado, meu querido. Tem uma última pergunta. Para fechar... É para fechar o episódio. Qual é o sentido da vida? Que vaca não dá leite. Essa é uma frase que eu aprendi com o filósofo Mário Sérgio Cortella e eu levei para minha vida. E só depois de pai de família, de adulto, que eu fui entender realmente que tudo que eu passei foi porque eu entendi, porque a minha família, a finada minha avó, meus pais, realmente também entenderam lá atrás que vaca não dá leite. Se você não levantar às 4 da manhã para retirar esse leite, você não vai ter nada. Então, ou seja, se você não arregaçar as mangas, trabalhar, fixar um ponto, falar eu vou chegar ali, eu vou conquistar aquilo, você não vai conseguir sair do lugar. Então, assim, o sentido da vida é que vaca não dá leite. Tá bom. Obrigado por participar. Sérgio. Viu? Valeu, meu irmão. Estamos encerrando o episódio com o Casão. Muito obrigado.